Don't Hug Me, I'm Scared, ou então em português, Não Me Abrace, Estou Assustado. Essa é uma das primeiras séries de terror, de mistério, bizarras que já existiram no YouTube. Uma série que inicialmente foi lançada de forma independente aqui na plataforma, mas que alguns anos depois veio a conseguir até mesmo uma série de segunda temporada num canal de TV. Don't Hug Me, I'm Scared é simplesmente uma das séries mais interessantes que já foram lançadas, com muitos mistérios, críticas, e que inicialmente, apesar de parecer um desenho infantil, é extremamente pesado e bastante misterioso. Pra caso você nunca tenha conhecido ou assistido nada da série, oi, eu sou o Link e eu tenho um canal de teorias. E esse vídeo meu aqui é justamente um compilado, tanto de vídeos meus onde eu tento explicar a história dessa série episódio por episódio, tanto quanto um compilado de todas as minhas teorias que eu já fiz desde 2-3 anos atrás até hoje. Então tem bastante coisa pra assistir. Não esquece de pegar uma pipoquinha pra você poder maratonar o canal hoje. E bom vídeo pra você. Senta aí e vem comigo. Oi, eu sou o Link e eu tenho um canal de teorias. E hoje é dia de falar sobre Não Me Abrace, Estou Assustado. E se você não conhece essa série hoje em dia, bom, eu provavelmente não posso te culpar por isso, né? Não Me Abrace, Estou Assustado é uma série extremamente famosa que aconteceu aqui no YouTube há muitos anos atrás, finalizando suas atividades, mais especificamente, há 6 anos, com seu último episódio da série sendo lançado gratuitamente no canal do YouTube deles. Essa série habituava um visual infantil e uma história bem bizarra por trás, várias e várias críticas à sociedade, das mais diversas formas e com os mais diversos temas possíveis. E agora, em 2022, depois de vários anos de hiato, a série voltou, finalmente com novos episódios, mais especificamente com uma segunda temporada contendo 6 episódios, lançados gratuitamente pra gente assistir no Channel 4. A trama dessa nova temporada é muito bem trabalhada, muito bonita e, é claro, foi um prazer e está sendo um prazer escrever a minha teoria a respeito dessa trama. Mas como essa é uma série antiga, eu decidi fazer uma parada um pouquinho diferente aqui a respeito disso. Essa série nova, ela basicamente tem 6 episódios com quase 30 minutos cada um. É uma temporada bem grandinha e até um pouco diferente da primeira, onde meio que vários episódios acabavam se tratando da mesma crítica e desenvolvendo uma mesma história de fundo, enquanto que nessa série aqui, nessa segunda temporada, a gente tem cada episódio tratando-se de uma trama diferente. Então, eu vou resumindo pra vocês aos poucos os episódios, e quando terminar de resumir todos os 6, aí sim vamos entrar de fato nas teorias. Sendo assim, nessa primeira parte aqui, vamos falar dos primeiros 3 episódios da série, certo? Então, de qualquer forma, Não Me Abraço, Estou Assustado 2, a Teoria Suprema. Senta aí e vem comigo. Episódio 1, Trabalho. O primeiro episódio da segunda temporada da série, ironicamente, é uma crítica social a trabalho, e como esperávamos há 2 meses atrás, eu fiz algumas teorias citando que provavelmente a segunda temporada da série daria algum destaque ao personagem do Pato. Claro, para aqueles que não lembram, aqui na série nós temos 3 personagens principais que representam 3 faixas etárias diferentes. Temos o cara amarelo, que representa uma criança, o cara vermelho, que representa um adolescente, e o Pato, que representa um adulto / um idoso. Esse episódio começa com uma abertura fofa e maravilhosa, com o Pato pensando sobre alguma coisa pra fazer, até que uma maleta mágica aparece e começa aquela famosa cantoria que nós temos em todo o episódio à la Vila Sésamo. Essa é uma cantoria mais especificamente sobre como o trabalho é bom, é criativo, você pode ser qualquer coisa que você quiser e que você acreditar, e o mundo do trabalho é basicamente uma coisa genial. Mas, rapidamente, o episódio começa a mostrar suas verdadeiras críticas mais pesadas, como uma delas que foi a que mais me chamou a atenção, por exemplo, onde nós vemos o irmão mais velho dessa maleta que tá fazendo toda a cantoria, porque, óbvio, ele é desempregado. Humor. Uma coisa engraçada sobre esse personagem e tal, o Brandon desempregado, é esse momento aqui em específico do episódio. Note que o Brandon escreveu um livro, um trabalho artístico muito pica, etc, mas ele não foi recompensado como a música do episódio, e a ideia do episódio diz que ele seria, visto que ele poderia ser qualquer coisa, etc. Agora, o que de fato acontece no episódio em si é que os 3 personagens principais vão pra uma fábrica, onde o cara vermelho, o mais desinteressado de tudo e que não queria saber de nada a respeito de trabalhar, se torna o chefe, cujo trabalho é atender ligações e demitir pessoas. E mais engraçado ainda é o fato de que o poder sobe rapidamente a cabeça
cabeça dele, e ele acaba se perdendo na arrogância, o que é irônico, visto que ele é um adolescente. O cara amarelo socializa, aprende coisas e, por ser um pouco mais inocente, rapidamente ele é sugado pela vida de trabalhador. Ele começa literalmente não pensar mais em nada, fazendo uma grande crítica a como o trabalho acaba matando sonhos e até a individualidade de pessoas às vezes. Como a gente já tinha teorizado no início, esse episódio aqui tem um destaque bem interessante no Pato, visto que ele acaba não se adequando ao trabalho e é o que mais sofre durante todo o episódio, justamente para poder tentar se encaixar naquele mundo comercial meio distorcido. Até que por fim, no final do episódio, ele consegue, entre aspas, se destacar. É importante lembrar, inclusive, que nesse episódio aqui ainda não aconteceu nada de tão suspeito. Temos um pouquinho de gore aqui e ali, mas nada de tão absurdo. Então, por enquanto, vamos dar uma segurada nas teorias e nos detalhes muito específicos. Episódio 2: Morte. Aqui as coisas finalmente começam a ficar um pouquinho mais complicadas e um pouquinho mais detalhistas. Estranhas também seria uma boa palavra pra descrever esse episódio aqui. O rolê desse episódio aqui em específico é que, novamente, enquanto o Pato tá dando aquela famosa lida no jornal, ele descobre que ele definitivamente morreu. Como tá escrito aí bem na capa do jornal, tem uma notícia avisando que ele morreu. Eu adoraria se minha morte fosse anunciada assim. Eu entrasse no meu canal e tivesse um vídeo meu falando que eu morri. Enfim, basicamente nisso um caixão aparece e tem que levar o Pato, sei lá, faz sentido, e todo o começo do episódio em si é cheio e lotado de piadas engraçadas, como o cara vermelho falando que ele que deveria morrer, assim como todo clássico adolescente, mas rapidamente tudo acaba ficando um pouco mais tenso depois que o Pato de fato é enterrado. Rola um funeral pra ele, onde o nome do Pato por alguma razão fica marcado como David, e bom, no resto do episódio inteiro chamam o Pato de David. Eu não me lembro se ele tinha um nome na primeira temporada, mas claramente eu não me lembro de ele ter sido chamado de David em algum momento. De qualquer jeito, o Pato é enterrado e o cara vermelho e o cara amarelo recebem um kit para criar novos amigos do pessoal do funeral. E o resto do episódio em si é uma crítica muito sucinta e interessante a respeito de superação, porém com uma pequena parte estranha para se destacar, como essa daqui. What do you think happens when we die? Do we ever come back? Well, I guess nobody really knows. Some people think we go to a new place, like a paradise. And some people think we even come back as our favorite animal or object. Algumas pessoas pensam que podemos voltar como nosso animal ou objeto favorito. Presta atenção nesse tipo de frase sendo dita por um abajur falante em uma série lotada de objetos falantes. Levanta inicialmente uma bandeira. Como a gente sabe, tudo na série é um simbolismo, ou pelo menos deveria ser. Então a gente pode não se afundar muito nas teorias ainda, mas tudo bem. Esse segundo episódio aqui, ele é muito interessante, cara. Realmente um dos meus favoritos. Literalmente pelas críticas que ele acaba colocando. Basicamente, bom, depois que o Pato morreu, a ideia do episódio é que o cara vermelho e o cara amarelo têm que superar a ideia de que o cara vermelho morreu e seguir em frente. Mas os dois acabam não conseguindo fazer isso. Enquanto que o cara amarelo simplesmente não supera e fica preso ao Pato, o cara vermelho acaba tentando criar um novo amigo com aquele kit que ele recebeu. Ele cria uma gosma pra poder fingir que ele tá bem. No entanto, mesmo assim, ele continua obcecado com a ideia do Pato. Então ele literalmente acaba depois tentando transformar aquela gosma em uma outra versão do Pato, sabe? É tipo um cara que perdeu um amigo e vai tentar projetar esse amigo em outras pessoas. É uma crítica muito interessante e muito bacana, mas de qualquer jeito, o que mais me chamou a atenção dentro desse episódio aqui é que no final dele, o Pato basicamente volta. E aí, bom, a gente fica com dois patos, né? A gosma que virou o Pato e o Pato de verdade. E um deles morre. Supostamente o Pato que morreu era o verdadeiro, porque ele tem larvas na cabeça, então fica um detalhe meio esquisito aqui. O Pato que sobreviveu é o fake, então pelo menos pelo que a gente consegue pensar, se eles derem uma continuidade, os próximos episódios a gente vai acompanhar com o Pato que não é o de verdade. Tá? Ok. Acho que a gente pode ignorar isso por enquanto. Episódio 3. Família. A mensagem desse episódio é família, óbvio, e ele começa basicamente com um cara amarelo trazendo um pacote de salgadinho que não pode ser aberto por eles, porque, bom, é um pacote de salgadinho tamanho família, e só uma família pode abrir um pacote de salgadinho tamanho família. Vou fingir que eu não como um salgadinho desse daqui inteiro, sozinho.
e triste. Enfim, o plot desse episódio aqui é uma coisa bem mais tensa e meio esquisita, visto que uma família não necessariamente são pessoas iguais a você ou do seu sangue, mas aqueles com quem você pode contar, pessoas que combinam com você. Aparece uma dupla de gêmeos nesse episódio aí e eles cantam algumas músicas para poderem tentar ensinar aos nossos protagonistas o que é uma família de verdade. E eles acabam deixando os protagonistas mais confusos ainda. O cara vermelho surta porque ele percebe que ninguém ali dentro da casa é igual ele, então ele tenta achar a própria família, mas meio que não consegue. O pato não acha ninguém e o cara amarelo só não pensa muito nisso. Na metade desse episódio aqui, acontece uma coisa que é bem bizarra e esquisita, que basicamente é uma demonstração do que é uma família de verdade, onde esses tais gêmeos levam os protagonistas pra casa deles, onde eles conhecem alguns personagens bem mais bizarros, tipo um pai fumante com um cara de abusador, umas coisas bem estranhas. E o plot final desse episódio aqui é uma coisa mais aleatória possível, cara, que é, bom, o cara vermelho e o pato são levados de volta e o cara amarelo, ele consegue pegar um super plot, que é basicamente que ele vira a mãe daquela família. Os gêmeos só estavam cantando musiquinhas e tentando ensinar pra eles o significado de família, porque eles precisavam que alguém virasse a mãe da casa deles, porque como eles não eram mais uma família de verdade, eles não conseguiam mais pedir frango com desconto na promoção tamanho família. Era isso. Esse era o plot do episódio. E o rolê real é que, vamos falar a verdade, vai, ninguém se importa de fato com isso, porque a parte importante é que no final do episódio, Roy aparece. Roy, o antagonista de Don't Hug Man's Carriage. Ao aparecer, ele tranquilamente salva seu filho, colocando ele pra fora da casa, enquanto ele aos poucos devora aquela família. Pelo menos pelo que parece. Por que exatamente essa aparição é tão importante assim no episódio 3? Bom, porque isso quebra e faz com que todos os conceitos de Don't Hug Man's Carriage, que a gente já tinha repensado várias vezes na primeira temporada, acabem sendo quebrados. Todos os episódios da primeira temporada focavam no Roy como um vilão que controlava tudo. Ele aparecia em cantos em todos os episódios, entre diversas outras coisas, mas aqui ele mal aparece. Se vocês prestaram atenção aqui no vídeo, devem ter notado que eu acabei pulando detalhes muito importantes de Don't Hug Man's Carriage, como por exemplo, a primeira temporada inteira se passa no dia 19 de junho. No entanto, essa temporada inteira aqui, por enquanto, está se passando no dia 20 de junho. Então, o que aconteceu exatamente? Eles estão presos em um novo dia, em um novo looping? O que exatamente está rolando dentro dessa temporada aqui? Parece que tudo que a gente tinha a respeito da primeira temporada não funciona mais tão bem. O Roy aqui só foi aparecer pela primeira vez no episódio 3 e pelo visto ele apareceu de fato como um personagem aqui dentro, né? Não foi só como um diretor ou alguém que tá lá nos cantos. Aqui ele apareceu e interagiu com os personagens da série. Então, bom, acho que a gente pode segurar esses pensamentos e ir anotando aos poucos esses pequenos detalhes, porque essa série aqui ainda tem muito pra oferecer. Episódio 4. Amizade. O quarto episódio da série é o primeiro dessa temporada que é um pouco distorcido e parece ter de fato mais de um tema. Bom, logo quando ele começa, vemos um personagem que já era conhecido da primeira temporada, o Computador. Ele aparece no episódio 4 da primeira temporada. E esse episódio aqui não é necessariamente sobre ele em si, né? Na primeira temporada a gente tem todo o episódio sobre tecnologia e tal, mas nesse episódio aqui ele aparece porque, segundo os personagens, hoje era o dia do computador, tipo um feriado basicamente, era o único dia do ano em que eles podiam usar o computador. Isso é um chute meio irônico e engraçado, mas, bom, será que quando ele apareceu no episódio 4 da primeira temporada, também era o dia do computador? E será que se a gente tiver uma terceira temporada, ele também vai chegar a aparecer no episódio 4? Isso seria bacana, né? Mas enfim, a trama do episódio inteiro em si é sobre amizade. Basicamente, o cara amarelo ele tinha só uma função dentro da casa, essa função que era saber a senha de acesso do computador. Ele basicamente esqueceu a senha. Então os amigos dele começam a xingar ele, etc. E aparece uma larva bizarra pra poder ensinar pra ele o significado da bela amizade. O cara amarelo se afasta dos outros, ele se insere em um mundo nos próprios sonhos dele. Mas aqui, por enquanto, esse é o episódio mais ou menos que tem. Aquela larva bizarra que começa a cantar sobre a amizade entra na cabeça do cara amarelo, começa a matar ele, eles matam a larva no final, inclusive a aparência da larva, nossa, meu Deus do céu. E basicamente é isso. O episódio acaba. No entanto, os últimos 2 episódios da série são onde a lore de fato é onde o suco do negócio começa a aparecer. Então, vamos entender por que disso. Episódio 5. Transporte.
esse episódio já é absurdamente superior aos outros, já que ele começa com uma discussão estranha. O cara amarelo e o pato querem catalogar os itens que tem dentro da casa, porque assim, se a gente for pegar de fato, eles não tem nada pra fazer, né? Então, meio que eles vão começar a catalogar itens da casa, mas a trama do episódio começa de forma diferente quando o cara vermelho começa a questionar que ele não quer fazer aquilo, ele quer fazer alguma coisa diferente hoje. E ele até inclusive questiona como a vida deles em si é uma espécie de vida de série episódica, onde todos os dias eles fazem basicamente a mesma coisa. Eles fazem um monte de nada, de repente um boneco pula na casa deles e começa a cantar uma música maravilhosa sobre alguma coisa, e é isso. E claro, tendo em mente essa ideia, parece que a crítica desse episódio vai ser basicamente tipo o óbvio, sair da rotina é uma coisa muito legal, sair da rotina é sempre algo interessante, mas não, esse episódio vai muito mais longe do que isso. Como isso acontece também é interessante. É o seguinte, no meio dessa discussão, basicamente, vai aparecer o professor do dia, né, que seria uma espécie de trem pra poder fazer a cantoria, onde ele vai falar sobre como o transporte é uma coisa incrível e etc e tal. Ele bebe um negócio preto que, sei lá, era pra ser gasolina e parece meio envenenado, e quando ele bebe essa parada, ele morre, basicamente. E nisso, o cara vermelho tem a ótima ideia de, bom, como esse carro aqui tá na nossa sala e ele tá morto, por que a gente não sai por aí sem um professor pra nossa própria aventura? E aí que é o problema. Assim que os personagens saem por aí, a gente percebe que, ironicamente, não tem nada do lado de fora da casa deles. Tipo, literalmente nada. Eles não têm vizinhos, não tem pessoas morando perto, e enquanto eles estão no carro, muita coisa vai acontecendo. A primeira delas em específico é que novos personagens vão tentar aparecer pra impedir que eles fujam pra longe da casa. Por exemplo, enquanto eles estão ali dentro do carro, o GPS vai começar a cantar e tentar levar eles de volta pra casa. Inclusive vai ter um detalhe muito legal, onde o cara vermelho vai tentar colocar o destino do GPS pra Clay Hill. Pra quem não sabe, Clay Hill é uma referência à série Wake Wake, que ia ser basicamente a segunda temporada de Don't Hug My Scarlet, mas pelo visto foi cancelado, então foi uma baita referência legal. Quando ele tenta colocar esse destino do GPS, o GPS fala que Clay Hill não existe mais, e fica tentando levar eles pra casa. Por mais que isso seja uma piada, talvez tenha um significado mais profundo, né? Quem sabe? Enfim, enquanto eles estão no carro, o pato se distrai com uma Netflix e o cara amarelo dorme. E depois de ter tido uma conversa com o cara vermelho sobre cidades, etc., o cara amarelo começa a sonhar sobre como seria morar em uma sociedade onde eles podem viver suas próprias aventuras, com vizinhos e etc. O lugar em que esse sonho se passa é uma cidade chamada de Mulhoven Newtown. Lá, o cara amarelo tem um vizinho velho, que é o cara vermelho, e o cachorrinho dele é o pato. Tá bom, vou fingir que isso daqui não é muito estranho, na verdade. Uma coisa interessante é que tem uma narradora nesse episódio. Ela vai aparecer pela primeira vez aqui nesse sonho e ela vai narrando o quão incrível é aquela cidade. Tudo lá é incrível, morar naquela cidade é sensacional. E isso é claro até que o cara amarelo vai ganhar de presente um passarinho. Ele vai abrir uma caixa com um passarinho, o passarinho escapa, ele vai correr atrás do passarinho e vai ser atropelado. E o cara amarelo acorda. É interessante notar que quando o cara amarelo acorda, tem um pássaro no vidro do carro atropelado. O cara vermelho entra em desespero, a gasolina começa a acabar e temos várias coisas estranhas acontecendo praticamente ao mesmo tempo. Primeiro o carro acorda e começa a falar que eles não deveriam estar tão longe, que eles não poderiam ir pra tão longe de casa, e ele até chega a falar que quando ele vai pra tão longe de casa assim, ele começa a ficar tonto e o carro começa a morrer, cara. Como se ficar longe da casa matasse os objetos vivos, o que é muito estranho. Os outros personagens querem voltar pra casa, então o mundo deles começa a ruir, colapsar, e de repente eles surgem em um mundo realista, totalmente distópico e destruído. Parece até que eles estão no meio de um lixão ou alguma coisa do tipo. Enfim, eles fazem uma fogueira durante a noite, pensando que alguém vai vir resgatar eles de alguma forma, né? Logo depois que eles pensam nisso, a narradora do sonho do cara amarelo aparece de novo e começa a recitar que não importa o quão longe eles vão, toda jornada sempre termina em casa. E no fim do episódio a gente vê uma mão trazendo o carro de volta pra casa. O que tá acontecendo aqui? Episódio 6. Eletricidade. Esse episódio aqui é simplesmente uma obra-prima, e eu vou simplesmente pular pra parte onde as coisas ficam realmente interessantes. No começo do episódio em si, bom, a gente tem os nossos personagens tentando responder uma palavras cruzadas, basicamente, e essas palavras cruzadas, ela literalmente não tem importância nenhuma. A única coisa interessante aqui é que o pato tá tentando encontrar a palavra que seja contrária à palavra baixo, que seria a palavra cima, basicamente. E o cara amarelo, ele tenta descrever o que é a palavra cima, só que ele descreve de uma forma bem bizarra.
bizarra. Ele fala exatamente isso daqui para descrever a palavra acima. Eu sei, é quando você não consegue se lembrar de que por cima de você tem pessoas maiores, que são cada vez maiores, e então acima delas tem uma pessoa menor que está no topo de tudo isso. Depois dessa frase, vai aparecer um robozinho que vai começar a cantar sobre eletricidade no episódio. E a parte que é realmente interessante a respeito desse robozinho é que quando ele começar a cantar, ele vai dizer que basicamente ele funciona movido a baterias ou a pilhas, alguma coisa do tipo. E o cara amarelo vai revelar pra gente que ele também é um robô, aparentemente, que funciona à base de pilhas, o que é muito estranho. E o Pato percebe que as pilhas do cara amarelo estão completamente destruídas. Então ele decide colocar as pilhas do robô no cara amarelo para poder ver o que vai acontecer. E isso faz com que basicamente o cara amarelo transcenda em inteligência. Tanto é que ele é o primeiro entre os 3 personagens ali a perceber que na frente do cenário em que eles ficam durante todos os episódios tem uma escada. E nessa escada, ele vai subir pra ver uma das coisas mais interessantes que tem acima dele. Que nem a frase que ele acabou de dizer. Ele vai ver essas tais coisas maiores. Um detalhe interessante, inclusive, é que enquanto o cara amarelo sobe a escada, ele encontra um quadro. Esse quadro aqui, especificamente. Esse quadro é uma referência muito óbvia de que provavelmente ele já fez isso antes. O que significa que em algum momento, antes disso aqui, ele já transcendeu em inteligência e já subiu a escada pra ver o que tem no andar de cima, né? É quase como se ele fosse burro de propósito, não é? Quando ele chega no segundo andar, ele encontra a razão dos meus próximos pesadelos nos próximos meses. Ele encontra a sala dos garotos grandes, onde a gente tem uma versão muito maior e mais esquisita do Pato e do cara vermelho. Segundo esses 2 personagens ali, eles são muito superiores e acima dos caras do primeiro andar, porque basicamente eles veem 2 assuntos ao mesmo tempo, ao invés de um assunto. Tipo, basicamente tem 2 professores cantando pra eles ao mesmo tempo, eles vão absorvendo 2 assuntos, eles são muito inteligentes, e o cara amarelo basicamente não dá a mínima. Ele acaba saindo daquela sala e ele vê que tem mais uma escada. E encontra outra sala dos caras maiores ainda, onde ele encontra basicamente uma versão bizarra deles, onde o cara vermelho é praticamente uma existência, né? Ele é uma entidade de inteligência e o Pato é um robô mega maníaco. Lá eles não apenas aprendem as coisas, no entanto, eles também fazem experiências com as coisas e eles parecem completamente apáticos e loucos da cabeça. Então o Pato sai dali rapidamente, o que é ótimo pros meus neurônios, porque, meu Deus, que cena esquisita. No fim de tudo, nós chegamos ao plot principal desse episódio aqui. O último quarto, no quarto andar da casa, é um quarto com o nome Leslie. E lá ele encontra o primeiro personagem humano de Don't Hug Man's Carriage. Essa mulher se apresenta como Leslie, uma pessoa estranha, excêntrica e que perde o controle muito fácil, grita do nada e faz caretas estranhas. Leslie é provavelmente a pessoa responsável por esse suposto loop que tá acontecendo ali. Ela literalmente se apresenta dizendo que o cara amarelo é um dos favoritos dela, e eles conversam um pouco. A conversa até é muito reveladora, basicamente. Ele pergunta pra ela se foi ela que criou tudo aquilo, ela ri de tudo, e ele pergunta o que tá acontecendo, ela não responde, mas mostra uma casa de bonecos pra gente, onde a gente pode ver o primeiro andar da série. Inclusive, quando a gente para pra poder dar uma olhada no primeiro andar da série, estranhamente, a gente encontra uma queda de energia e um monte das criaturas que apareceram na primeira temporada da série aparecem aqui, tipo, aquele relógio da primeira temporada, o pedaço de carne e tal. E um detalhe legal sobre isso é que os próprios personagens não reconhecem esses caras da primeira temporada. Mas sabemos uma coisa interessante. A Leslie, esse personagem que parece ser o vilão que tá por trás de tudo isso, diz que precisa de ajuda. Ela precisa que o cara amarelo ajude ela, então ela vai dar pro cara amarelo algo que ele quer. Nós imaginamos que sejam as respostas, ele ajuda ela a ligar a energia de volta ou alguma coisa do tipo. O cara amarelo acaba quebrando um boneco do Pato, e ela basicamente mostra que ela tem um monte de backups de bonecos do Pato, então isso significa talvez que ela possa substituir todos os outros personagens se ela quebrar ou matar eles. Bom, isso explicaria bastante como é que o Pato consegue morrer em praticamente todo episódio, durante toda essa temporada, e nada acontece demais com ele. Mas enfim, o cara amarelo recebe um livro esse que tá cheio de runas, símbolos basicamente que tem algum tipo de conexão com a série, e ela diz pra ele que ele tem que ir lá, descer e ler isso com os amigos dele. Antes, inclusive, do cara amarelo descer, ele pergunta se não pode ficar com ela ali. E ela responde, gritando, "You're not my real son!" sem o mínimo de explicação. Ele desce
os amigos tiram a bateria dele, que tava fazendo com que ele fosse inteligente, ele perde toda a inteligência que ele tinha e volta a ser um bocó. Então, eles acabam sem querer triturando o livro que aparentemente tinha todas as respostas que nós precisávamos. Então, esses 2 últimos episódios nos mostram que nós temos aparentemente um looping acontecendo durante todos os dias. Não só um looping, nós temos controle mental, nós temos aparentemente um cara amarelo que é um boneco, ou então aparentemente uma reencarnação de um filho, sendo que ele não é o filho de verdade da Leslie, e nós temos muitas outras coisas. O que significa tudo isso? 6 episódios, cada um deles repletos de histórias extremamente desconexas, um aparente looping temporal, fora todos os outros pequenos mistérios que podem estar acontecendo com cada mínimo personagem aqui nessa série. Bom, isso com certeza deixa muitas dúvidas, e eu acho que a mais importante delas em si é com certeza absoluta quem é Leslie. Nós até mesmo no episódio 5 vemos ela controlando a situação, e no episódio 6 vemos ela literalmente recolocando o pato depois que ele teve sua cabeça arrancada. Então, claro, ela é importante. E bom, a pergunta quem é Leslie em si já foi respondida por pelo menos 2 pessoas aqui no YouTube, o canal gringo de teorias, o Film Theory, que já fez um vídeo sobre isso na semana passada, e o canal brasileiro Tropia, que trouxe teorias ótimas a respeito da série em um vídeo incrível que foi lançado algumas semanas atrás. Ok, pegando base no que esses 2 caras falaram nos vídeos deles, basicamente, digamos que no início do início, o que todo mundo da série acabou deduzindo é que Leslie, a princípio, é uma mulher que perdeu o seu filho por um acidente de carro, e a razão da série estar acontecendo é justamente por causa dela. Agora, como você consegue provar isso dentro da série? Bom, essa temporada, apesar de ter episódios bem desconexos, ela acaba apontando pra gente a ideia de que o cara amarelo em si é o filho da Leslie, é o filho dessa mulher, ou pelo menos ele deveria ser. Os episódios, apesar de desconexos, eles passam pra gente informações interessantes. Por exemplo, no episódio 5, a gente vê que o cara amarelo ele dorme no carro e ele sonha como seria morar em uma sociedade onde ele tivesse amigos, onde ele tivesse vizinhos, etc. Mas o sonho dele é específico demais, não é? Imagina que a gente começa uma linha do tempo aqui nesse sonho do cara amarelo, onde ele mora nessa cidade conhecida como Monhoven Newtown, onde ele ganha um passarinho de presente. E logo depois dele ganhar esse passarinho de presente, bom, segundo teorias, ele teria morrido, porque ele sai tentando pegar o passarinho que vai correndo pra rua e ele basicamente é atropelado. Quando o cara amarelo acorda do sonho, ele vê um pássaro atropelado no carro também. Então, seria uma referência interessante para poder dizer que aparentemente o cara amarelo morreu, de algum jeito, atropelado. A gente teria então referências de que o cara amarelo morreu, certo? Sim, nós temos várias, inclusive muitas além desse episódio 5 aqui. Uma das mais interessantes seria a referência do episódio 2, onde nós temos a morte do pato, basicamente, né? O pato morre e eles têm que enterrar o pato. No entanto, todo esse episódio se referencia pro cara amarelo. Logo no começo do episódio, o caixão que aparece pra poder buscar a pessoa que morreu, ele tenta chutar pra ver quem morreu e ele fala, ah, foi você, e aponta pro cara amarelo. Quando eles vão tentar enterrar o pato, eles enterram o pato em um túmulo com o nome de David. Inclusive, durante todo o episódio, eles ficam descendo goela abaixo pra gente esse nome, David, sendo que o próprio pato e os outros falam que o nome do pato não é David, mas o único lugar onde nós temos uma referência de alguém que pode ter um nome que seja ou David ou algo parecido é o cara amarelo. Literalmente, a camiseta dele, o macacão que ele usa, tem uma letra D estampada bem na frente. No episódio 6 também, por exemplo, a Leslie grita em alto e bom tom pro cara amarelo, você não é meu filho de verdade, o que nos dá uma suposição que ela perdeu o filho dela. Inclusive, o Game Theory e o Tropia acabaram criando teorias bem parecidas que dizem que a própria Leslie atropelou o próprio filho, ficando assim traumatizada. Se a gente pegar, bom, referências para poder provar que isso aconteceu, no episódio 5, por exemplo, a gente vê que o carro, né, o carro que aparece na série, ele tem uma placa e a placa tá escrito Leslie nele. Outra referência interessante é um episódio 3 da temporada que se chama Família. E tem uma frase muito esquisita, onde o cara amarelo tá explicando o que são famílias. E ele refere-se a famílias dessa forma aqui. Maybe a family is just a group that care for each other and die on the same day in the same style of accident but in different location. E olha o design do personagem da Leslie, inclusive. Olha bem pra ela. Ela cobre todo o corpo com roupas extravagantes, até as mãos
mãos, o rosto dela é todo remendado. Então a série de certa forma faz boas ligações pra gente poder entender esse tipo de coisa. Só pra vocês terem noção, eu vou pegar um momento aqui só pra poder pegar referências desde o episódio 2 até o 6. Mas pra esse, inclusive, eu vou chamar um cara que provavelmente é um dos profissionais de Don't Hug Me I Scared aqui, o Tropia, pra participar desse vídeo. Opa, eu acho que tá na minha vez, né? Enfim, eu sou o Tropia, do canal Tropia, e eu sempre gostei muito de Don't Hug Me, né? Foi uma série que marcou a minha vida completamente, e eu fico muito feliz de estar aqui com o linkzinho pra complementar um pouco mais as coisas pra vocês. Então meu trabalho aqui hoje é ajudar o Link a pegar referências nesses episódios, pra ter certeza que você, pessoinha do outro lado da tela, entenda uma simples coisa aqui. A segunda temporada, quase que inteira, retrata essa questão da Leslie, repetidas e repetidas vezes, de formas um pouco diferentes. Segundo estudos da psicologia sobre trauma, se você tem um trauma e decide não tratá-lo da forma correta, você vai estar fadado a revivê-lo inúmeras vezes. Então a série de Don't Hug Me primorosamente brinca com esse conceito em todo episódio possível da segunda temporada, mais precisamente do 2 até o 5. No 2, intitulado Morte, o Pato, ele morre, mas a morte dele seria muito mais uma forma da própria Leslie lembrar da morte do seu filho, lembrar da morte do David. No 3, intitulado Família, nós temos sim uma parte também muito esquisita, onde nós conhecemos uma família que chama muito atenção por uma razão específica. Nesse episódio, conhecemos os irmãos gêmeos. Esses irmãos usam macacões, e esses macacões são marcados com as iniciais dos nomes deles, que no caso são Todney e Lily. Um dos gêmeos podia ser facilmente uma referência ao próprio Cara Amarelo, dando a entender que talvez na vida real ele tivesse uma irmã gêmea, um irmão gêmeo e outros parentes que ainda não nos foram apresentados. Um exemplo interessante que pode chamar atenção nesse episódio é o pai desses gêmeos. Esse cara aí é um pai aparentemente agressivo, de quem todo mundo na casa tem medo. Eles têm um irmão mais novo, do qual a gente não sabe o nome, e uma voz esquisita. Nesse círculo familiar, pelo que você percebeu, não tem uma mãe. Segundo os próprios personagens, a mãe deles fugiu, o que pode dar uma ideia pra gente de que a própria Leslie fugiu depois do acidente em que ela matou o seu filho. Como se o trauma tivesse sido tão grande que negligenciar o seu papel como mãe parecesse uma ideia muito mais confortável pra ela do que lidar com os problemas cara a cara. No próximo episódio, o episódio sobre amigos, o Cara Amarelo se isola dentro da sua cabeça e conhece seus amigos do cérebro. Um desses amigos imaginários é chamado como o irmão mais novo tímido dele. E no próprio episódio da família, essa representação cinzenta e meio perturbadora do pai pode ser uma versão mais camuflada do próprio Roy, o personagem tão importante e bizarro da série, sendo assim uma referência enorme de memórias familiares. E claro, por último a gente tem o episódio 5, que convenhamos que é o mais óbvio de todos. Tem memórias diretamente conectadas do Cara Amarelo vivendo na cidade dele e levando a um acidente de carro. Carro esse que estava sendo dirigido pela Leslie. Se você parar pra pensar, faz sentido. A nossa Leslie não tá bem na cabeça. Ok, então acho que a gente pode encerrar essa parte. No episódio 6 a gente tem um monte de outras coisas, mas podemos dizer que sim, temos muitas referências interessantes aqui na série. O que resta pra gente perguntar é uma outra coisa que eu acho que é importante de fato, que essa temporada, a segunda temporada da série, é conectada de fato com a primeira. Afinal de contas, a série é bem simbólica sobre coisas como trauma e etc, mas ainda parece que tem um universo aqui por trás, não é? Parece que tem coisas acontecendo de fato com acontecimentos reais. Isso me deixa muitas dúvidas, como por exemplo, no final do episódio 6, a gente vê que quando o Cara Amarelo desce do andar onde a Leslie tava, tinha mais um andar lá em cima, então significa que não é ela que controla toda a série. Por mais que ela esteja controlando toda a temporada, não é ela que controla a série inteira, e isso é estranho. A primeira temporada inteira, basicamente, pra quem não se lembra, era sobre um personagem que era o personagem do Roy, o pai do Cara Amarelo. Era ele que controlava os primeiros 6 episódios, então a primeira temporada foi sobre o pai do Cara Amarelo, e a segunda foi sobre a mãe do Cara Amarelo. A gente sabe que se a gente seguir a lógica, então, o Cara Amarelo é o protagonista da série, mas, bom, a série parece beirar um pouco brincar com realidade inventada e até mesmo brincar um pouco com rúnico e magia. No sentido literal da coisa, parece que tem um universo ali com coisas acontecendo. No final do episódio 5, quando os personagens se afastam demais da casa, talvez por terem se afastado da Leslie, ou do livro, ou de alguma coisa que foi feita naquela casa pra mantê-los presos ali, bom, quando eles saem o suficiente da casa, eles são teleportados pra uma espécie de mundo distópico. Claro que eu não vou chutar aqui que o mundo acabou e alguma coisa muito bizarra aconteceu nessa série, mas eu acredito de fato que dentro do mundo desses personagens aqui, tudo parece ser falso. A gente sabe que o único cara que parece ser de verdade aqui, por enquanto, é o personagem amarelo, né? É o Cara Amarelo. Porque tanto o Pato quanto o Cara Vermelho são substituíveis. Tanto é que só no episódio 6 nós temos 3 versões de cada um. A gente tem as versões dele do primeiro andar, que são burros, temos as versões mais bizarras do segundo andar, e temos as versões super científicas e tecnológicas do terceiro. Eles foram criados, completamente criados, e eles não têm memória alguma, pelo visto. Se esses dois personagens têm alguma
memória de fato disso, ou se eles pelo menos têm algum tipo de consciência, né, se eles não são só personagens criados ou não tem como a gente saber ainda. Por enquanto, as únicas coisas que parecem ser verdadeiras dentro desse mundo são a Leslie e o cara amarelo, vivendo nesse mundo bizarro e distópico criado por uma mãe que perdeu seu filho. Até o momento atual, Não Me Abrace, Estou Assustado, teve 12 episódios no total, 6 na primeira temporada e 6 nessa segunda temporada, e eu tenho certeza absoluta que uma coisa que todas as pessoas já perceberam nessa série é a falta de consistência dela em relação à linha temporal coesa, não é mesmo? Na primeira temporada existiam diversas teorias a respeito de linha temporal errada, ou coisa do tipo, principalmente até, né, porque a série inteira se passava no dia 19 de junho, e os criadores da série faziam questão de estampar na cara de todo mundo que assistia que todos os episódios se passavam no mesmo dia. Fora, é claro, que a segunda temporada inteira se passa no dia 20 de junho, como se depois de toda uma temporada em um dia só do ano, a segunda temporada fosse meio que uma ideia semelhante àquilo. Como se os personagens não tivessem se libertado do looping no final da primeira temporada, como se basicamente eles ainda estivessem presos em algum tipo de corrente do destino, sei lá. O que nós sabemos dentro da série mesmo a respeito desse suposto looping em si, que a gente pode usar pra poder tentar confirmar a ideia de que tem algum looping temporal acontecendo. A gente vê as mesmas coisas se repetindo várias e várias vezes? Bom, necessariamente não. O que a gente consegue ver de fato em relação a erro de cronologia na série é em relação aos nossos personagens. O cara vermelho, o cara amarelo e o pato. Na série inteira nós temos dezenas e dezenas de momentos onde os nossos personagens em si eles parecem não se lembrar muito bem de algumas coisas que aconteceram, tipo, no episódio passado. Até então, tudo bem, a gente poderia pensar que talvez os episódios não estejam colocados de forma cronológica, mas isso é literalmente colocado de propósito, de forma muito esquisita. Vou dar alguns exemplos pra vocês da segunda temporada. O quinto episódio da segunda temporada, o episódio do transporte, por exemplo, onde nossos personagens eles fogem e eles descobrem uma informação extremamente importante, basicamente. Eles passam horas tentando fugir de carro da casa deles, e eles descobrem que eles não têm vizinhos, eles descobrem que o mundo deles parece meio falso, digamos assim, e depois que eles conseguem fugir o suficiente, acontece o seguinte: eles encontram um mundo todo destruído, todo destroçado e estranho, e acabam sendo levados à força de volta pra casa. Em nenhum dos outros episódios da série, inclusive no próximo que se passa depois disso, né, o episódio 6, eles nem ao menos chegam a citar isso, que parecia que era uma informação importante, não é mesmo? Eles literalmente fugiram de casa e de algum jeito acordaram de volta em casa, com a própria narradora dizendo que não importa o quão longe eles fossem, toda a jornada sempre termina em casa. É extremamente esquisito que eles não se lembrem disso. Em outros episódios isso volta a se repetir. No quarto episódio da série, por exemplo, temos a aparição do computador, o que é legal porque ele em si é um personagem que já apareceu na primeira temporada da série. O computador aparece no episódio 4 da primeira temporada e no episódio 4 da segunda temporada, mas em ambos os momentos eles parecem agir como se fosse tipo a primeira vez que eles veem o computador. Na segunda temporada em específico, o que acontece é muito estranho porque, bom, eles vão usar o computador pra mexer na internet. A pessoa que tá mais animada pra mexer no computador é o cara vermelho, mas se a gente voltar na primeira temporada, o cara vermelho literalmente morre por causa do computador. Ele parecia estar odiando o computador em todo o episódio da primeira temporada, mas aqui na segunda parece que sem ressentimentos, eles se perdoaram e seguiram em frente. Ou, é claro, a gente pode pensar no óbvio, o cara vermelho não lembra do que aconteceu. Uma última referência, que eu acho que é a mais importante que eu posso citar aqui, é o episódio 6, Eletricidade, onde a gente literalmente tem essa cena aqui, onde tem um apagão na casa dos personagens e um monte dos professores e dos personagens da primeira temporada aparecem, e eles tentam nos destacar isso. Tipo, isso deixa muito óbvio que eles querem jogar na nossa cara que o Pato e o Cara Vermelho olham pros personagens que já apareceram e não se lembram de quem são eles. E caso você também não se lembre de quem são eles, inclusive, vamos dar uma rebobinada, né? Eu tô falando bastante dos episódios da segunda temporada da série, mas eu vou voltar um pouquinho pra poder explicar um pouco mais sobre como eu acho que esse looping funciona na primeira temporada. Na verdade, eu vou deixar um amigo meu explicar como é que funciona esse looping. O Ryan Red vai explicar pra vocês. Oi,
Eu sou o Ryan Red e esse aqui eu tô no canal do Link agora pra gente dar uma conversadinha sobre Don't Hug Me, I'm Scared, porque tem muita coisa pra falar sobre esse looping temporal. É o seguinte, na primeira temporada da série ela sempre brincou muito com essa ideia de um looping temporal, principalmente se você for parar pra ver por causa das datas da série. Na primeira temporada de Don't Hug Me, uma coisa que era muito importante era a data 19/6. Essa data tava espalhada por todos os episódios em pelo menos algum jornal, algum lugar pregada na parede, ou qualquer lugar que os roteiristas acharam que seria legal em tocar essa data, eles colocavam porque ela é muito importante. Esse dia era relacionado a um dia dos pais do ano de 1900 e alguma coisa, e é uma data relacionada à primeira temporada. No final da primeira temporada, uma coisa estranha que acontece é a quebra finalmente desse looping, onde o cara vermelho literalmente puxa os fios da série, e os números da série atualizam finalmente de 19/6 para 20/6. E no final mostra todos os nossos personagens que a gente estava acostumado durante a série inteira, completamente mudados de cor, só que na segunda temporada tudo volta ao normal. Muitas pessoas começaram a pensar que por causa disso as duas temporadas da série não estão relacionadas, ou talvez elas até possam ser conectadas, mas existem pontos nas duas que não se conectam e eu concordo. A maioria das coisas que acontecem na primeira temporada não são lembrados pelos personagens em momento nenhum, só que eu acho que isso não tem a ver porque elas não são conectadas, e sim porque nenhum personagem nunca lembra de nada. Sempre o episódio acabava, a memória daquele episódio inteiro ia embora junto com os personagens. A mente deles estão em um looping, eles não. Quer uma prova disso? Episódio 6, segunda temporada. Esse episódio o cara amarelo sobe as escadas da casa deles até chegar no sótão pra poder falar com a Leslie, e um monte de coisa acontece nessa conversa. O que é engraçado aqui é que quando o cara amarelo sobe as escadas, duas vezes ele encontra quadros dele mesmo subindo a própria escada, jogando na nossa cara que ele já passou por ali, ele já teve ali antes, e que algo também deve ter acontecido antes. Diálogos como esse daqui, você queria isso, não queria? Eu queria? Essa conversa com a Leslie é literalmente a maior prova que a gente tem de que eles vivem em um looping mental, e isso é muito bem explorado na segunda temporada, principalmente no último episódio. Quando o cara amarelo chega no sótão, ele conversa com a Leslie já diz de prontidão, você vai me ajudar a resolver as coisas e eu ajudo você. Mas o cara amarelo nem sequer pediu ajuda dela, quase como se ela já soubesse a pergunta que ele ia fazer ou o pedido que ele ia fazer. Depois ela entrega o livro e diz, toma aqui, esse é o livro que você queria. E ele nem sequer pediu por um livro, o que só pode significar uma coisa, eles já se encontraram uma ou mais de uma vez ali naquele mesmo lugar, e ele já pegou esse livro mais de uma vez ou acabou perdendo ele, e depois perdeu uma memória junto. Vocês já devem ter notado que nesse ponto, a cada temporada que passa, um dos personagens sempre quebra a série. Nas duas temporadas tiveram personagens que transcenderam, por assim dizer, a série e conseguiram vê-la de uma forma mais aberta. Por exemplo, no quarto episódio da primeira temporada, o cara vermelho consegue quebrar os limites da série e consegue ver os atores fantasiados literalmente controlando os bonecos da série, e então a cabeça dele explode. Na segunda temporada, isso também acontece com o cara amarelo, que consegue ver ativamente os caras vestidos de chroma key mexendo nos fantoches e representando os bonecos. Eles conseguem ver os caras que controlam os bichos. Ok, então, eu acho que isso daí foi bastante explicação, então eu deveria resumir o restante das informações que a gente pode destacar aqui, mas se a gente for pensar num resumo muito simples, o cara amarelo, ele parece ter dois status de espírito, né? Ele tem o status de espírito inteligente dele e ele tem o status de espírito burro. As baterias dele parecem que servem só pra poder deixar ele inteligente, né? Já que ele passa a primeira temporada toda sem as baterias e mesmo assim ele continua vivo, continua normal, não parece que tem nenhum defeito nele. A questão aqui é que se vocês forem pensar de fato no que aconteceu naquela cena com a Leslie e com o cara amarelo, tudo nos remete à ideia de que o cara amarelo e a Leslie já conversaram outras vezes. E dá até a entender que o cara amarelo pediu pra Leslie pra entregar o livro pra ele, né? Ela literalmente fala, você queria isso daqui, não é? E ele até pergunta, eu queria isso? E pega o livro. Aquele livro deveria ter alguma informação extremamente importante que o cara amarelo com inteligência precisava, o que necessariamente dizendo significa que, bom, o cara amarelo, pelo menos pelo que a gente consegue entender por enquanto, é o único personagem que consegue sair desse looping. Então a resposta pra nossa teoria aqui de hoje, né, Don't Hug Me, I'm Scared é um looping, a resposta ironicamente é não. Don't Hug Me, I'm Scared não tá se passando em um looping temporal, repetindo o mesmo dia várias vezes, ele tá se passando em um looping mental, onde os nossos personagens em si, eles não conseguem ver o passar dos dias, eles literalmente não têm memória dos outros dias, eles dormem todo dia e acordam como se fosse o mesmo dia, por isso eles não mudam os números no calendário, porque toda vez que eles acordam, eles acham ainda que é dia 20, eles não sabem que os dias estão se passando, e eles não sabem que eles estão vivendo literalmente com a mente travada, como se todo dia eles não conseguissem acumular informação nova, o que é bizarro, estranho e deve ter uma razão por trás. Bom, eu vou fazer mais e mais teorias de Don't Hug Me, I'm Scared 2, porque essa sinceramente é uma série que eu gosto bastante, então aguardem. Esse livro
parece importante? O livro que aparece no último, o 6º episódio da 2ª temporada, onde o cara amarelo, transcendido em inteligência, encontra-se com uma mulher chamada Leslie, que parece ter plena consciência de tudo que acontece no universo da série, se eles estão ou não estão em um looping, se eles estão ou não estão presos em algum lugar. Parece que essa mulher sabe de muita coisa. E além de saber, é claro, ela passa pro nosso personagem principal um livro. Parece que vai ajudar ele em alguma coisa. O que exatamente é esse livro? Vamos tentar dar uma olhada no que é hoje. Senta aí e vem comigo. Essas são as palavras que Leslie diz pro nosso personagem, o cara amarelo, no exato momento onde ele recebe o livro. Esse livro, necessariamente dizendo, parece realmente muito importante, não é? Se a gente for pensar em todo o conceito do que aconteceu em toda aquela temporada, temos tantas perguntas e tantas dúvidas, mas uma coisa de fato é certa: nossos personagens estão presos dentro daquele lugar. E a gente não sabe exatamente como eles podem fugir, como eles podem sair dali, mas... bom, a gente pode pensar em uma seguinte coisa. Eu vou fazer 3 perguntas aqui que a gente vai tentar responder nossa teoria pra gente tentar entender um pouco mais sobre o universo de Don Hugman Scared em si. E essas 3 perguntas são simples. Quem escreveu esse livro? Onde a Leslie conseguiu esse livro? E o que tem de fato no livro? Vou começar pela pergunta mais simples de todas, por mais que não pareça. Quem escreveu o livro? É importante que a gente pense que em Don Hugman Scared tem vários personagens, literalmente vários, mas a gente pode fazer simplesmente um sistema de eliminação, né? Quais deles de fato teriam inteligência suficiente para poder ter moldado um livro assim? Se a gente for pegar as criaturas mais poderosas que a gente tem ali dentro da série, a gente tem a suposta entidade ou pessoa que deve estar no andar de cima. Essa é a nossa primeira opção. A gente sabe que, bom, acima da Leslie, dentro daquela casa que parece ter vários andares subindo com pessoas cada vez mais poderosas, a gente sabe que tem um andar acima do andar da Leslie, e quem quer que esteja lá nesse andar, provavelmente deve ser mais poderoso que a Leslie. Então podemos supor que essa pessoa pode ter escrito o livro. Segundo, a gente tem um bom ponto pra ele a respeito, é a própria Leslie, né? Bom, se a Leslie tava com um bendito livro pra começo de conversa, então ela com certeza pode ter escrito esse livro. E faria sentido se ela tivesse escrito e desse pro cara amarelo, então, ok. Agora, a terceira opção em si é onde as coisas começam a ficar complicadas, porque a terceira opção, para a maioria dos teoristas, e que eu concordo muito, é que o cara amarelo provavelmente escreveu o livro. Pois é, o cara amarelo provavelmente escreveu o livro. Eu sei que você pode pensar com certeza que, de todos os personagens da série, ele com certeza é o mais burro entre eles, então como exatamente ele poderia ter escrito o livro? Bom, se vocês assistiram a 2ª temporada da série, sabem que o cara amarelo, ele literalmente tem 2 facetas diferentes, né? Ele tem o cara amarelo quando ele tá descarregado, né? Quando ele tá sem pilha e ele literalmente vira um imbecil completo, mas nós também temos a segunda forma do cara amarelo, que é quando ele começa a ficar mais inteligente, né? Quando ele consegue as baterias e fica super inteligente. Dá uma olhada nessa cena aqui que a gente tem no último episódio da 2ª temporada em si. Oh, and I actually made up a little spatial distribution-based puzzle of my own, see? Eu inventei um pequeno quebra-cabeça baseado em distribuição espacial. Ele não disse que ele copiou, ele não disse que ele tentou entender, ele inventou esse quebra-cabeça espacial. A série nos deixa com toda certeza absoluta que o cara amarelo foi o criador desses símbolos. E sabe o que é mais estranho em relação a tudo isso? Esses símbolos aparecem toda hora na série, inclusive na porcaria da capa do livro. E quando o livro é triturado, a gente pode ver que o livro provavelmente estava escrito todo nessa linguagem, nesse alfabeto. E, bom, eu não acho essencialmente, gente, que o cara amarelo simplesmente criou um alfabeto novo que é muito parecido com esse que convenientemente já estava ali na série. Eu acredito que é o mesmo alfabeto. Ou seja, eu acho que se pá, ele nem criou esse alfabeto novo quando ele tava ali falando com os amigos dele. Ele provavelmente redescobriu algo que ele já tinha criado. Ele lembrou que tinha criado um alfabeto completamente diferente. Então, faria muito sentido se ele fosse o cara que consegue ler esse alfabeto. De qualquer jeito, vamos deixar o que tá escrito no livro pra poder responder depois. Primeiro, eu vou continuar dando provas pra vocês de que o cara amarelo provavelmente criou o livro. A segunda prova que eu tenho é que o livro é entupido de poeira. Bom, isso parece ser só um detalhe pequeno quando a gente vê, né? A Leslie vai lá e entrega o livro pro cara amarelo e ela sopra um monte de poeira que tem no livro. Claro que pode ser um detalhe muito simples, mas pra mim é um detalhe que tenta dizer pra gente de forma mais disfarçada que a Leslie nunca abriu
o livro, então ela provavelmente nem sabe o que tá escrito. E a gente não tem nenhuma confirmação dentro da série que ela sabe ler aquele alfabeto. Então, até o momento, a única pessoa que nós sabemos que pode ler aquele livro é o cara amarelo em si. Pode ser um detalhe muito simples que eles colocaram só pra poder deixar a cena mais legal mesmo, ou isso pode ser um detalhe que tente dizer pra gente: Leslie nunca abriu esse livro. Ou seja, se ela nunca abriu, não foi ela que criou. E terceiro e último ponto. Leslie diz que o cara amarelo pediu o livro pra ela. Quando ela encontra ele, ela fala: bom, você queria isso daqui. E isso acontece 2 vezes em específico, né? Quando o cara amarelo e a Leslie começam a conversar, nós sabemos que ela literalmente fala: ah, aqui, olha, você me ajuda e eu vou te ajudar. Sendo que o cara amarelo não pediu ajuda. Depois que ele ajuda ela ainda fala: toma, você queria isso daqui. Ela afirma. E ele não sabe se queria mesmo ou não aquele livro. Isso é extremamente estranho logo de cara, mas a gente pode pegar isso daí como uma referência simples que diz: o cara amarelo, em algum tempo no passado, quando ele ainda não tinha perdido a memória ou a inteligência dele, ele provavelmente pediu que ela desse esse livro pra ele. Quantos de vocês já prestaram atenção na primeira fala que a Leslie diz quando ela encontrou o cara amarelo? Ela diz exatamente isso daqui, pra vocês terem noção. Batteries can be replaced, but some things stay the same. No matter how we twist and turn, we're still dancing in chains. Essa frase, se você ficar olhando pra ela alguns segundos, você vai notar que ela tem muito referencial. A parte das baterias é referencial ao próprio cara amarelo, dizendo que mesmo que ele substitua as baterias dele e volte a ser inteligente, algum conhecimento ainda tá faltando pra ele. E a própria Leslie em si acaba dizendo que provavelmente ela também tá presa ali, já que ela fala que ainda estaremos dançando acorrentados. Isso significa que provavelmente ela quer dizer pra gente que ela também tá presa ali. Mesmo que ela tenha controle sobre os personagens que estão abaixo dela, ela não é quem controla aquele universo distópico e bizarro. Agora só resta a gente descobrir outras 2 perguntas. Onde a Leslie conseguiu o livro e o que provavelmente tá escrito ali dentro. A segunda pergunta, né, que é onde ela conseguiu o livro, é um pouquinho mais fácil da gente se pensar. Bom, sabendo quem escreveu fica fácil, né? Possivelmente o próprio cara amarelo deu o livro pra ela. É a única opção que a gente pode pensar no momento e é extremamente aceitável. E a terceira e última coisa do vídeo é: o que tem no livro? Como que a gente pode pensar nisso? Bom, a gente não tem nenhuma referência ao que deve ter escondido ali dentro, né? A gente apenas sabe que a Leslie tava com esse livro, parece que ele é realmente importante, ele é escrito em uma língua onde ninguém consegue entender, além do cara amarelo. Se a gente sabe que o cara amarelo é inteligente, então parece que ele criou esse quebra-cabeça de espaços incríveis e tal, ele criou aquele alfabeto ali para que ninguém conseguisse decifrar aquilo. Então, se a gente pensar dessa forma, significa que o que tem ali dentro daquele livro, ele não queria que ninguém soubesse, nem a Leslie, nem nenhum outro personagem. A minha proposta para o que tem escrito dentro daquele livro, provavelmente, é como eles conseguiriam quebrar esse looping, como eles conseguiriam fugir dali. Em todos os episódios da primeira e segunda temporada, vemos que nossos personagens estão presos. A gente não sabe ainda o que é aquilo, se eles estão dentro de um universo, se eles estão dentro de alguma espécie de limbo em si. A gente só sabe que eles estão presos, literalmente. E até onde a gente consegue perceber, não tem nenhum personagem que apareceu até agora que não esteja preso. A Leslie, como a gente viu dentro desse vídeo aqui, temos referências óbvias para dizer que ela também tá presa dentro desse suposto universo. Outros personagens, como Roy, por exemplo, que parece ser extremamente importante, bom, também é um boneco, ele também tá preso. O cara amarelo tá preso, o cara vermelho, o pato, todos os personagens estão presos. Mas a minha proposta, pelo que a gente consegue entender de todas essas referências na segunda temporada, é que provavelmente o cara amarelo pode ter tentado descobrir algum tipo de plano ou algum tipo de coisa que eles podem fazer pra tentar fugir dali, se libertar. Nós também sabemos que os personagens da série têm lapsos de memória frequente, né? Todo dia que começa, eles basicamente esquecem o que aconteceu no dia passado, eles não se lembram de pessoas que eles já encontraram, eles nunca se lembram na série do que eles fizeram ontem. Então, é muito importante que ele tivesse guardado esses conhecimentos. Sendo assim, ele provavelmente escreveu esse livro, ele provavelmente deu esse livro para Leslie e pediu para que ela deixasse guardado, para que quando ele retomasse sua inteligência, ele conseguisse seguir um plano para poder fugir daquele lugar. Agora, bom, como a gente sabe, o livro foi destruído, né? Então, qualquer que seja o destino deles ainda tá muito incerto.
eles estão mortos. Esse título aqui, com certeza absoluta, deve ser um dos títulos mais estranhos que eu já coloquei em um vídeo meu. Eu quero provar um ponto pra vocês. Assistindo ambas as temporadas, várias e várias vezes depois do lançamento, eu cheguei a um consenso e a uma ideia que eu acho que pode ser bem interessante pra vocês pensarem. Essa ideia se resume em 2 pontos. O primeiro deles é que eu acho que todos os nossos 3 protagonistas da série, eles estão mortos e estão em algum tipo de limbo, ou eles estão em algum tipo de purgatório ou alguma coisa do tipo. Eu sei que pode parecer meio tosco a ideia, mas eu vou começar a provar isso daqui pra vocês. E o segundo ponto, eu acho que todos os nossos protagonistas pertencem à mesma família. Quando eles estavam vivos, de alguma forma eu acho que toda essa galera aqui eram humanos da mesma família. Então, bom, deixa eu tentar provar isso daqui pra vocês por meio de argumentos, né? Vem comigo. Desde o início da primeira temporada da série, há anos atrás, existe uma teoria muito famosa de que os personagens de Don't Hug Me Scared, que todo mundo basicamente nessa série aqui, tá morto. E são 2 pontos muito difíceis de pensar, mas eu vou tentar explicar eles de uma forma que faça sentido. Eu vou tentar montar uma árvore familiar com cada membro da família que a gente sabe que de fato são parentes entre si, e vou tentar montar a forma como cada um desses personagens em si morreu. E o primeiro que a gente pode colocar no centro de tudo é basicamente o cara amarelo. Nós sabemos por meio da segunda temporada que muito provavelmente o cara amarelo era um garoto chamado David, esse que supostamente morreu em um acidente de carro. Isso, bom, eu falei sobre isso na minha teoria suprema, todas as pessoas que fizeram teoria sobre Don't Hug Me Scared já falaram isso, mas o cara amarelo possivelmente é uma representação de um garoto chamado David. Garoto esse que é filho da personagem mais importante que aparece aqui nessa temporada, a Leslie. E por pura coincidência, é interessante a gente lembrar que o cara amarelo na primeira temporada nos apresenta o pai dele, o Roy. Então nós já temos uma mãe, um pai e um filho. Essa é a parte fácil da gente juntar. Agora, a parte difícil é a gente pensar nos nossos outros personagens em si. O cara vermelho e o Pato. Enfim, vamos lá. Eu vou começar pelo Pato. O Pato é um personagem que morre com bastante frequência na série, mas a gente tem com certeza um episódio com foco total nisso, que é o segundo episódio, chamado de Morte, basicamente, onde de fato, né, a morte do Pato acontece nesse episódio e tudo mais. É um episódio bem engraçado, bem divertido, mas eu quero chamar a atenção para um detalhe muito estranho desse episódio em si. Logo no começo dele, bom, o Pato basicamente descobre que ele morreu. Tem um jornal avisando que ele morreu, os personagens começam a conversar sobre como o Pato basicamente acabou de morrer, e em certo momento, existe uma pergunta feita entre os personagens. O cara amarelo, ele pergunta pro Pato: ué, como você morreu? E o Pato responde que morreu de desidratação, ou seja, ele basicamente não bebeu água. Esse é o único momento possível na segunda temporada onde a gente tem uma provável referência meio que escondida à morte dele, já que o episódio fica brincando com essa ideia de que ele morreu, tipo, logo depois que ele fica falando essas coisas, ele levanta e o coração dele cai, então a gente meio que pensa, ah, ok, ele morreu de alguma coisa desse tipo, mas o fato do personagem do Pato soltar do nada que ele morreu de desidratação não parece exatamente só uma piada que foi colocada no episódio pra poder dar contexto. Parece muito mais algum tipo de coisinha escondida. É como se o Pato levemente lembrasse qual foi a razão da sua morte. E se a gente for pensar assim, bom, vamos pensar por enquanto que ele morreu de desidratação. Agora, por que ele morreu desse jeito? Bom, para poder explicar isso daqui pra vocês, eu preciso ir mais pra frente nesse episódio 2 em si e parar nessa cena aqui. Well, something tells me that when we die, we go into the center of the Earth. Well, it's not quite the center. It's in between the core and the surface. And we must relive our lives, but as a performance for a new super race known as the Council. Prestou atenção no que esse abajur falante esquisito acabou de falar? Algo me diz que quando morremos, vamos para o centro da Terra. Bom, não exatamente para o centro, mas entre o núcleo e a superfície. E lá, devemos reviver as nossas vidas, mas como uma performance para uma nova super raça, conhecida como o Conselho. E toda vez que você fizer algo certo, você ganha uma moeda. Eu sei que todos os personagens dessa série falam coisas esquisitas meio que do nada, mas o quão estranho parece um boneco falante mandar uma frase dessa, de repente, que literalmente confirma pra gente que os nossos personagens provavelmente estão em algum lugar entre a superfície da Terra e o centro, ou seja, eles estão em algum tipo de inferno, em algum tipo de limbo, e eles estão revivendo as suas próprias vidas, como uma performance pra uma espécie de raça conhecida como Conselho. A gente ainda não sabe exatamente o que diabos é
é esse tal de conselho, então eu não vou nem entrar muito nisso, mas a gente pode pegar a parte que parece importante pra gente aqui. Os personagens, eles estão revivendo a vida deles, e quando eles fazem alguma coisa certa, eles ganham uma moeda. E sabe o que a gente tem de interessante nessa série aqui? No primeiro episódio da segunda temporada, a última cena é literalmente isso. O Pato, basicamente, passou o episódio inteiro se esforçando pra poder ser um cara mais legal e tal, e no final do episódio ele ganha uma moeda. Tipo, uma moeda, não tem nada demais, é uma moeda de 1 centavo, mas quando você faz algo certo, você ganha uma moeda. Eu vou só deixar isso jogado no ar, porque parece que faz sentido. O problema real que provavelmente a gente poderia pensar é como que a gente coloca o Pato dentro da família aqui. Que membro da família será que ele poderia ser? Ele é um tio? Ele é um irmão? Bom, eu tenho quase certeza que o Pato é a avó da família. Eu não falei errado, eu tô falando avó mesmo. E se vocês me perguntarem por quê? Bom, é porque o terceiro episódio da série é sobre família. E nesse episódio, a gente conhece uma espécie de família totalmente diferente de 2 irmãos gêmeos, né? Eles levam nossos protagonistas pra casa deles, onde conhecemos a família de Dodney e Lily, que são 2 irmãos gêmeos. Se a gente for pensar no conceito de que, bom, os nossos personagens estão revivendo as vidas deles de diversas formas diferentes, então isso significa que essa família aqui deve ter algum tipo de referência à família dos nossos personagens de verdade, não é mesmo? Pega, por exemplo, o Dodney e a Lily. Eu gosto como eles são os únicos personagens dentro da série, fora o cara amarelo, que eles usam um macacão que tem a letra inicial do nome deles. Eu acho e acredito fielmente que esses 2 aqui, um deles é a representação do próprio cara amarelo, que representa pra gente que provavelmente o cara amarelo tinha um irmão ou uma irmã, não sabemos exatamente ainda. A mãe dessa família de mentira aqui que a gente conhece, ela fugiu, o que combina com a Leslie, e o pai dessa família também é agressivo, o que combina com o Roy. Então essa família encaixa perfeitamente no que a gente poderia pensar, e mais ironicamente ainda, é que nós temos uma personagem que ela só tá ali porque sim, que é uma avó. É uma avó que usa uma cadeira de balanço igual o Pato, ela é velha igual o Pato e convenientemente ela é alimentada com soro, ou seja, ela é velha o suficiente pra já estar doente, capengando. É muito fácil ela ter morrido de problemas respiratórios ou ter morrido por falta de água mesmo. Ela é literalmente o personagem mais facilmente que não precisa estar ligado a algum tipo de acidente pra que ela tenha morrido. Ela só morreu porque ela já era velha e doente. Se a gente considerar que o Pato aqui na nossa série, ele é literalmente um personagem que representa uma pessoa velha, eu acho que a ideia é perfeita. O que só nos deixa restando o cara vermelho, que por sinal é mais simples ainda, já que no episódio 2 a gente tem essa cena aqui. Who you are? No, I was more hoping that I was dead. What? Don't be silly. You don't die for ages. Oh. You die in the lake. Huh? I think you drown. Or there's step in Great, yeah, water. whatever. Back in your cupboard. O CPF do cara vermelho literalmente fala pra ele: ah, você morre no lago. E é isso, a gente já sabe que de alguma forma ele morreu em um lago e morreu afogado. E no terceiro episódio, que é o da família, a gente ainda tem isso aqui. Maybe a family is just a group that care for each other and die on the same day in the same style of accident but in different location. Presta atenção no que o cara amarelo falou. Ele falou: morrem no mesmo dia, no mesmo tipo de acidente, mas em locais diferentes. Ou seja, bom, a gente sabe que o cara amarelo, ele morreu em um acidente de carro. Então, se a gente for pensar nisso, o que o cara amarelo tá falando quando ele diz morrem em lugares diferentes, né, em locais diferentes? Isso provavelmente significa que ele tá se referenciando ao próprio cara vermelho, como uma memória distante, significando que o cara vermelho morreu no mesmo tipo de acidente que ele, mas em um lugar diferente, inclusive morreu no mesmo dia. O cara amarelo morreu atropelado por um carro. Então, foi um acidente de carro que matou ele. O cara vermelho, ele possivelmente deve ter morrido em um acidente de carro e, mais especificamente ainda, o acidente de carro no qual ele morreu fez com que ele morresse afogado em um lago. Ou seja, o carro provavelmente derrapou na pista e caiu dentro de um lago. Nós até mesmo temos referência disso aonde? No episódio 5 da série, onde quem tá dirigindo o carro é o cara vermelho. E em algum momento, a gasolina do carro apaga, o carro desliga e eles acabam parando no meio de um lixão. Esse lugar onde eles pararam especificamente não é só um lixão, jovens. Esse lugar é do lado de um lago. Se vocês não acreditam em mim, bom, a própria criadora da série postou 2 fotos com o carro no lugar onde essa cena foi gravada e ela é literalmente do lado de um lago. O que significa que no mesmo dia em que o cara amarelo morreu atropelado por um carro, o irmão dele, o cara vermelho, também morreu afogado quando o carro dele acabou batendo e caindo dentro de um lago.
Bom, tem muita coisa que a gente pode pensar além disso daqui dentro da série, temos um monte de outros personagens, e eu ainda não consigo pensar de fato nas razões de morte de outros personagens, como por exemplo o próprio Roy e a própria Leslie em si. Eu simplesmente não sei do que eles morreram e como eles morreram, mas isso vou deixar pra vocês mesmos pensarem a respeito. Ainda tem umas coisinhas soltas que eu vou falar em próximos vídeos, então, bom... Roy é o personagem mais misterioso e mais denso provavelmente da série de Don't Hug Me, I'm Scared. O personagem que não tem absolutamente nenhum diálogo em toda a série. Apesar de ser uma série cheia de falatórios e musiquinhas infantis, nunca, em nenhum momento, ouvimos Roy falar alguma coisa. Mas mesmo assim, não significa que o personagem demonstre menos importância. Roy é considerado oficialmente como o pai do cara amarelo, um dos 3 personagens principais da série e um dos personagens mais importantes da série, visto que, por exemplo, Roy é um cara que aparece nos créditos de todos os episódios de todas as temporadas da série. Todo episódio tem o nomezinho dele lá nos créditos. Roy é um personagem muito importante, citado pela primeira vez no 2º episódio da primeira temporada na série, onde ficamos sabendo disso nessa cena aqui. My dad. E sendo bem direto, bom, tem 6 a 7 cenas na série inteira onde Roy aparece mesmo de verdade, sabe, sendo o centro da tela. Essa daqui é a primeira vez, e a segunda vez é no mesmo episódio, inclusive, onde, alguns segundos depois que isso acontece, nós vemos Roy vendo um filme. Um filme para maiores aí, na frente do filho dele. Roy é um personagem que não aparece com muita frequência, digamos assim, dentro da série, com cenas muito focadas nele, né? Depois disso, a gente só volta a ver o Roy com uma cena tendo foco nele mesmo no episódio 6 da primeira temporada, onde vemos ele buscando o cara vermelho que tinha fugido, e vemos ele no final do episódio 6 encostando a mão dele, que aparentemente estica no cara vermelho, sei lá, isso é muito estranho, e na segunda temporada até agora ele só apareceu 2 vezes. Uma vez ele aparece e mata uma família que comprou um pacote de frango lá, no final do episódio da família, e na outra vez ele aparece dentro do carro do lado do cara amarelo, né, do filho dele, mas com um design extremamente diferente do design que a gente tá acostumado do Roy. Isso, inclusive, foi a primeira vez dentro da série que ele apareceu com um design diferente, o que, sei lá, pode ou não ser uma coisa importante. De qualquer jeito, todas essas questões não resolvem exatamente os maiores dos mistérios, né? Roy é um personagem estranho, e ao mesmo tempo que ele nunca aparece e nunca fala nada, bom, sempre que ele aparece, o clima da série parece meio estranho, distante e bem mais tenebroso do que o comum. O nome do cara aparece nos créditos da série, dando a entender que ele é um dos diretores ou algo do tipo, e de fato, ele fiscaliza mesmo a série. Todos os que já assistiram Don't Hug Me, I'm Scared têm um conhecimento básico sobre o Roy. Roy aparece de algum jeito, camuflado, em todos os episódios da série. Isso vai desde Don't Hug Me, I'm Scared na primeira temporada até a segunda temporada também, onde muita gente parece não ter dado tanta importância, né? As pessoas meio que esqueceram o fato de que o Roy aparece, porque ele não aparece tão na cara assim quanto ele aparecia na primeira temporada, mas sim, dentro da segunda temporada ele também aparece escondido em um monte de cenas. A série faz questão de te mostrar ele de algum jeito, como se ele estivesse sempre observando. Agora, o verdadeiro questionamento dentro dessa teoria aqui é a gente falar um pouco mais sobre o que é o Roy, quem é o Roy, né? O que sempre me chama a atenção nesse programa, quero dizer, claro, eu consigo ter certeza de que ele é o pai do cara amarelo e basicamente ok. Tem 2 razões que podem confirmar pra gente que pelo menos essa informação é verdadeira, né? A primeira delas que é óbvio, que é o cara amarelo falando que o Roy é pai dele, e a segunda cena é uma que eu acho um pouco mais interessante e camufladinha, na verdade, bem escondida, que é essa cena aqui. Se você prestar atenção, vai notar que o cara amarelo tá tendo um sonho, e nesse sonho a gente vê uma versão humanizada do Roy ali no canto. Coloca esse Roy do lado do Roy normal, basicamente, né? Você vai notar que o nariz e o rosto é praticamente idêntico. É uma confirmação interessante de que pelo menos o Roy de fato deve ser o pai do cara amarelo mesmo, porém, uma coisa que realmente me deixa uma dúvida a respeito disso é que nesse sonho aqui, o cara amarelo sonha com o pai dele sendo um ser humano, mas na série, Roy é um boneco. Pode não parecer tão importante de início, mas, bom, o significado do Roy ser um boneco em si é uma coisa extremamente importante pra série. Dentro de Don't Hug Me, bom, a gente sabe que não temos apenas os personagens
personagens bonecos que aparecem dentro da série, nós temos algumas outras vertentes, né? Nós temos personagens como a Leslie, que é basicamente um ser humano, só que com alguns remendos, então ela é meio que metade humana, metade boneco, e nós também temos os atores de chroma key, que aparecem em alguns episódios meio escondidos ali, e vemos que eles controlam os bonecos. Pode ser falando de forma metafórica, né, que eles controlam a série, ou pode ser no sentido literal. Temos entidades controlando o que tá acontecendo dentro daquela série, e o Roy, necessariamente dizendo, é um boneco, cara. Então, essa forma que a gente enxerga ele, né, sendo o cara que controla tudo, é meio esquisita, principalmente considerando o que a segunda temporada nos apresenta em relação à série, né, mostrando que a gente tem um universo bem maior ali e que não parece exatamente que o Roy tá controlando tudo. Na semana passada, basicamente, eu fiz uma teoria muito boa, onde eu tentava provar alguns pontos a respeito dos personagens da série, e eu acho que isso também se encaixa pro Roy, onde, basicamente, eu tentava provar pra vocês que todos os bonecos da série, eles estavam mortos. E os bonecos, eu falo, não é algo tosco, tipo teoria do coma, mas é algo relacionado, jovens, a essa cena aqui. But me, well, something tells me that when we die, we go into the center of the Earth. Well, it's not quite the center, it's in between the core and the surface, and we must relive our lives, but as a performance for a new super race known as the Council. A série nos dá uma ideia de que os personagens morreram, cara, e agora eles estão revivendo a própria vida deles, como se fosse realmente um clipe de vídeo, e eles estão revivendo as suas vidas para um grupo bizarro e desconhecido chamado de O Conselho. Segundo o Abajur, bom, isso daí é uma nova raça ou alguma coisa do tipo. A gente sabe que a série tem muitas coisas que ficam meio que entre jogadas ali, né, tipo, coisas que os personagens só falam e não tem muito significado no final, mas em referente a essa frase, eu não acho exatamente que ele esteja jogando um bait tão grande assim, porque é literalmente uma coisa que pode nos apontar a ideia da série. Pensando nisso, a gente pode pensar que o Roy faz parte desse certo conselho, né, que são as pessoas que querem assistir a vida de uns personagens de volta? Eu não sei ao certo, mas eu acho que a gente consegue fazer uma certa correlação do Roy com esses outros personagens. Dentro da série, nós vemos o Roy humano aparecendo, e nós sabemos de algumas outras coisas a respeito da própria família do Roy em si. Vamos pensar de uma forma meio lógica. O Roy, por ser um boneco agora e ser um humano antigamente, isso significa que antigamente ele estava vivo, né? Agora algo aconteceu com ele e ele é um boneco. Então ele morreu de algum jeito. Pelo menos se eu for levar em consideração a minha outra teoria. Roy tinha uma família, e disso nós temos certeza. Ele é o pai do cara amarelo, que também é um boneco, então podemos supor que o cara amarelo também tá morto. E nós também temos a Leslie. Leslie, segundo diversas teorias do público, algo quase que confirmado, provavelmente o cara amarelo e a Leslie são mãe e filho, o que significaria que Leslie e Roy deveriam ser marido e mulher. A Leslie tá morta, e o cara amarelo também. Isso pode parecer meio besta, mas basicamente significa que os únicos membros da família do Roy que nós conhecemos morreram, e nós sabemos exatamente como Leslie e como o cara amarelo morreram, não é? Segundo tudo que o público já apontou dentro da segunda temporada, todas as ideias levam as pessoas a acreditarem que o cara amarelo na verdade se chama David, e que ele basicamente morreu em um acidente de carro, onde a própria mãe acabou atropelando ele. O que a gente pode pensar em relação a isso é o que deve ter acontecido com o próprio Roy depois que esses acontecimentos acabaram rolando na vida do cara. Ele basicamente perdeu a sua mulher e perdeu também o seu filho. E eu gosto de como no episódio 5 nós temos uma cena interessante que pode retratar só simplesmente um disfarce irônico do Roy, ou ela pode ser alguma coisa mais importante em referência à história. No episódio 5, o episódio do transporte, enquanto eles estão vagando por ali, né, pela rua, eles encontram um Roy sentado na esquina. O cara amarelo inclusive fala, encontrei esse cara aqui caído, jogado no meio da estrada. E a gente vê um Roy, que ele tá todo feio, ele tá todo sujo, sem os dentes, usando roupas de mendigo. Isso pode basicamente ser uma referência ao que pode ter rolado depois da morte da sua família, necessariamente. Nós não sabemos o que o Roy era antes de entrar dentro da série, né? A gente não sabe se ele era um diretor, se ele era um produtor de algo, mas a gente pode pensar que depois da morte de toda a sua família, né, sua esposa e o seu filho, ele provavelmente entrou em algum caso de deprê, rolou alguma coisa com ele, do tipo que fez ele perder o emprego e fez com que ele parasse nas ruas. Algum carro pode ter atropelado ele, da mesma forma como rolou com o resto da família, ou algo a mais pode ter acontecido.
O que eu acho interessante da gente deixar meio conectado aqui é que, com certeza, o fato do Roy ser um boneco pode significar que ele não tá controlando tudo ali dentro da série, mas a gente sabe que, assim como a Leslie, o Roy tem um papel ali. Ele não aparece nos créditos por razão nenhuma, né? Ele também não faz o que ele faz na série inteira por razão nenhuma. Nós vemos que durante toda a série, ele aparece em vários e vários momentos escondido, como se ele estivesse assistindo a série. Nós sabemos, por meio daquele diálogo que a gente viu com a Bajur, que os personagens estão performando suas vidas para alguém, ou seja, é como se eles tivessem apresentado uma peça de teatro. E o Roy, ele é parte das pessoas que estão assistindo essa série, quase como se ele tivesse literalmente invocado sua família de volta à vida, presos em um looping só para que ele pudesse ver sua esposa e seu filho de novo. Eu acredito que uma das possibilidades mais interessantes que poderiam acontecer na série é que, quando a gente se aprofundar mais na história do Roy, quem sabe ele não é o responsável por poder invocar esse tal de conselho, para que então ele possa rever a vida da sua família, ou pelo menos rever a sua família de novo depois que tudo isso aconteceu, ou algum interesse estranho dele, tipo, ele morreu e a família morreu, e alguma coisa aconteceu com esse suposto conselho, essa suposta raça nova que vê e assiste as pessoas. São basicamente os canais de react do mundo de Don't Hug Me Scared. De qualquer jeito, nós sabemos que Roy coordena a série de certa forma. Não sabemos ainda quais são os papéis dele dentro da série. Se a gente pensar em outras teorias, a gente pode literalmente mudar completamente o papel dele. Se a gente pensar na teoria do show de TV, ele pode ser simplesmente só o diretor da série, que fica mexendo e dando uns pitacos aqui e ali pra mexer em coisa que ele quer que mude na série, e ele pode ser simplesmente uma parte de uma raça superior, ou alguma coisa incrível, ou só, sei lá. Esse personagem tem a história muito aberta e a gente ainda tem muito chão pra poder torrar pra fazer teoria do Roy, principalmente considerando a segunda temporada. Mas enfim. No universo de Don't Hug Me Scared, em todos os episódios conhecidos desde a primeira temporada até agora, nós temos os personagens conhecidos como professores, que são geralmente esses bonecos que aparecem em todo episódio e cumprem uma espécie de lógica de ensinar coisas, onde o tema do episódio é baseado neles, como trabalho, morte, eletricidade ou alguma coisa do tipo. Os professores da série sempre me chamaram a atenção pelo quão esquisitos todos eles eram, e porque basicamente foi a partir desses professores que a gente começou a perceber as nuances estranhas da série, como coisas que não deveriam estar acontecendo, ou coisas até mesmo um pouco desconfortáveis. Tivemos muito a respeito desses supostos professores dentre a segunda e a primeira temporada, e é estranho a gente notar que parece que eles sabem mais do que os nossos personagens principais da trama. Basicamente são os professores que dicam as regras e coisas que devem acontecer ou não nos episódios. Na primeira temporada da série, por exemplo, os professores eram muito mais agressivos, devo dizer. Eles literalmente bloqueiam a criatividade dos nossos personagens principais, como por exemplo aqui, onde no primeiro episódio da série o cara amarelo pinta uma figura de um palhaço e o professor do episódio só destrói esse quadro. Ou aqui, quando o Pato tá fazendo um castelinho e esse castelo é destruído pelo professor. E bom, acho que no geral dá pra entender de forma simples, não é? Os professores sabem das regras dos episódios, eles sabem do que deve acontecer em cada episódio, e basicamente quando as coisas saem do regulamento padrão, parece que eles simplesmente de forma muito agressiva interrompem a situação e... pois é isso. No quinto episódio da segunda temporada, por exemplo, temos uma coisa muito irônica acontecendo, onde basicamente nossos personagens decidem fugir de casa. Eles tentam ir em uma aventura própria, mas enquanto eles estão saindo, o carro, né, que basicamente é o professor que deveria levar eles, acorda. Esse carro tava dormindo durante o episódio inteiro, e ele fala claramente que não deveria ter ido tão longe, que ele não poderia ter saído tão longe. Esse, inclusive, é um episódio que mais pra trás, aí no próprio episódio, tanto o cara amarelo quanto o Pato falam que é proibido sair de casa. Então a gente pode pensar que supostamente alguém falou isso pra eles. Agora, por que eles não podem sair de casa? Bom, a gente não faz a mínima ideia das respostas e os personagens também não se importam muito sobre isso. Enquanto nossos personagens estão fugindo nesse próprio episódio 5, por exemplo, uma coisa que eu acho muito interessante é que alguns outros objetos se transformam em professores, como por exemplo o próprio GPS se transforma em um professor e começa a tentar levar eles de volta pra casa, basicamente. No entanto, bom, nada disso funciona. Ou seja, eu acho que a gente pode dar vários e vários resumos, e pode ter um vídeo inteiro só de resumo desse tipo de coisa, mas se a gente for pensar de forma mais calma, sim, os professores, eles têm alguma coisa de estranha em comum. Eles sabem de regras, eles sabem de alguma
coisa. Ok, mas a parte que me chama atenção de fato sobre isso, e eu não sei exatamente porquê, é que alguns professores da primeira temporada reaparecem aqui na segunda temporada, mas não como professores, só como personagens mesmo. Vocês vão entender por que eu acho isso estranho, mas vamos citar esses dois aqui, né? No episódio 2 da segunda temporada, a gente vê o Abajur conversando com o cara amarelo. Ele basicamente foi o professor do último episódio de Don't Hug Me, I'm Scared da primeira temporada. Então, pois é. E no episódio 4, inclusive, a gente vê o computador, um dos professores também da primeira temporada. E eles parecem super tranquilos. O que me incomoda, de fato, é que esses personagens aqui foram reutilizados, então eles estão bem, estão tranquilos, mas no episódio 6, quando a luz da casa dos personagens acaba, eles do nada são teleportados para uma sala escura e vazia, que a gente não faz ideia de onde é essa sala. O chão dessa sala é meio xadrez e não parece ter nada dentro dela. Mas conforme nossos personagens vão caminhando, eles encontram os professores da primeira temporada todos mortos. Então, bom, eles encontram o relógio da primeira temporada morto, eles encontram um bloco de notas da primeira temporada morto, eles encontram o pedaço de carne que dá as aulas do episódio 5, no entanto ele não tá morto, ele tá sem um olho, correndo enquanto grita, me ajudem. What the fuck? A minha dúvida real desses professores é o que exatamente aconteceu com esses aqui para que eles fossem descartados, enquanto alguns outros professores simplesmente continuaram sendo reutilizados como personagens dentro da série mesmo, tipo, depois que eles fizeram o trabalho deles de guiar um episódio inteiro, eles simplesmente ficaram tranquilos. Eu sei que tem muitas teorias que rondam esses professores, mas bom, essa pergunta aqui eu acredito que é crucial no caso, né? O que exatamente são esses professores e por que alguns deles estão sendo descartados? Essa deveria ser a minha pergunta máxima, mas uma das outras coisas que também é interessante de dizer é que, bom, tem surgido uma teoria muito grande na internet aí, que é em referência ao segundo episódio da série, né? O episódio da morte, onde nesse episódio o Abajur fala uma parada tipo, eu acho que quando você morre, você volta à vida como seu objeto ou seu animal favorito. E falando isso, ele dá a entender que basicamente todos os professores na série são pessoas que morreram, e aí elas voltaram como seus objetos favoritos e tal. É uma ideia até que interessante, mas é muito jogado na cara. Eu, sinceramente, não acredito que seja isso. Eu acho que todos aqui concordam que seria extremamente fácil deixar a história mais tensa e macabra. No entanto, isso não explica de fato todos os pontos, isso não explica quem eles são, isso não explica como eles sabem as regras, e não explica qual é a função exatamente deles no universo. Eles são feitos e colocados simplesmente para poderem ficar cantando uma música e serem descartados depois? Olha, sendo sincero, jovens, eu acredito na ideia de que todos os professores da história em si, bom, eu vejo duas possibilidades. Ou eles são todos fantoches, e basicamente eles não existem de verdade, e são controlados por outra pessoa, ou então eles estão sendo de fato controlados, mas eles ainda têm algum tipo de consciência. Eles ainda são seres vivos, no entanto estão sendo controlados. Eu acredito muito facilmente nessa ideia, justamente porque, bom, na série a gente tem vários momentos que comprovam e que nos dão a ideia disso. Dentro da série, a gente tem dois momentos específicos, onde nós vemos os atores de chroma key controlando os bonecos. O mais icônico desses, pra mim, é o na segunda temporada, no episódio 6, onde, se você pausar, você vai conseguir perceber claramente que os bonecos que estão dando as aulas pros personagens tem dois caras com chroma key controlando eles de fundo. Então, com certeza eles não são reais. Tem alguém fazendo a voz deles por fundo, tem alguém fazendo a musiquinha deles no fundo. E quem é essa pessoa? Bom, eu apontaria claramente pro personagem mais importante da segunda temporada, a Leslie. Leslie tem um piano, e bom, logo quando a gente chega na sala dela, o que ela tá fazendo de início é literalmente fazer uma música, né? Ela tá fazendo meio que uma poesia bem bonitinha ali, e tá tocando um solinho de piano, fazendo a trilha sonora do episódio. Fora que, no episódio 5 da série, enquanto o nosso personagem, né, o cara amarelo tá dormindo e ele tá tendo um sonho, tem uma mulher, uma voz de uma mulher que fica narrando o episódio ao fundo. Essa voz dessa mulher é a da Leslie. A Leslie aparece 2 vezes no episódio 5 e ela fica narrando a história na cabeça dos personagens. Então, não seria de fato estranho se ela conseguisse transferir vozes ali pra poder fazer todas as músicas. É claro que eu não vou ficar tocando em assuntos como que ela muda a voz dela pra poder ficar com uma voz diferente em cada episódio ou algo do tipo. No próprio episódio 6 em si, nós temos aquela casa de bonecas que tem perto da sala dela, né, basicamente, onde a gente vê que ela tem os bonecos de coisas que estão acontecendo, etc. Então, nada impediria que ela fizesse ali um boneco, colocasse ali, e esse boneco, tendo sua vida própria, fosse guiando as coisas. Nós também sabemos que Leslie parece saber um pouco sobre as regras daquele universo, né? Bom, basicamente, ela fala pro cara amarelo um monte de coisas. Quando o cara amarelo pergunta pra ela se ela criou aquelas coisas, se ela sabe respostas,
se ela sabe o significado de algo, ela ri da cara dele. O que mostra que, bom, ela pode até não ser a pessoa que controla toda a série no fundo, mas ela com certeza sabe das regras. Então, eu acho que nada impediria ela de ser literalmente a pessoa das músicas, a pessoa que controla por fundo cada um desses professores e faz com que eles sigam as regras. Sendo assim, professores que seguem as regras são mantidos e professores que não seguem as regras podem ser, então, descartados. A parte que realmente me deixa confusa a respeito disso é porque a gente não consegue saber exatamente quais são as regras para poder dizer por que certos professores foram descartados e certos professores não. Por exemplo, a gente tem o computador e o abajur, né, basicamente. Eles são os dois professores da primeira temporada que reaparecem aqui e aparentemente eles estão bem. O episódio do computador é um episódio que basicamente dá tudo errado, cara. O cara vermelho morre no episódio do computador e ele literalmente força os personagens no tema que ele quer, sendo extremamente agressivo. O episódio dele é um dos mais bizarros da série. E o próprio episódio do abajur em si, ele nem é todo focado no abajur, porque literalmente só tem o cara amarelo e ele fica fazendo pesadelos na cabeça do cara amarelo. É tudo terrível e tenebroso. Então, a gente não sabe exatamente por que esses personagens aqui foram mantidos enquanto os outros não. Talvez exista um limite de personagens que a Leslie consiga controlar, ou ela só descartou personagens que ela não gostou mesmo. Vale destacar pra gente que ninguém sabe exatamente o que é aquela sala estranha que aparece no 6º episódio da segunda temporada, né? Aquela sala escura onde eles começam a andar. Essa sala também aparece no 6º episódio da primeira temporada, e na primeira temporada ela era meio que a sala de controle da série. Então a gente pode dizer que é alguma espécie de galpão, de bastidores, onde depois que os professores terminaram de ser usados, eles só foram descartados, pelo menos os que não iam ser mais úteis para algum outro tema na série. As coisas ainda parecem extremamente nebulosas e confusas a respeito dos professores, mas eu acho que a minha tese no geral é essa. Leslie é a pessoa que controla os professores, e disso eu tenho 100% de certeza. Mas, bom, eu queria saber a opinião de vocês também. Me digam nos comentários, vocês concordam? Discordam? Quais são as teorias de vocês a respeito dos professores? Há muito tempo atrás, quando a primeira temporada de Don't Hug Me Scared foi lançada, existia uma teoria extremamente famosa a respeito da série, que dizia que tudo basicamente se tratava de uma espécie de crítica social a shows de TV, necessariamente. Todos os primeiros 6 episódios da série faziam basicamente uma crítica de como shows de TV distorciam as ideias que eram colocadas dentro da cabeça das crianças, entupiam tudo de propagandas e matavam a criatividade dos criadores dos programas infantis. Na primeira temporada, tudo isso era extremamente materializado por conta de um personagem da série, um muito popular, o Red Guy, o cara vermelho. É interessante se lembrar de que na primeira temporada, o personagem constantemente conversava com a câmera nos episódios, como se basicamente só de zoeira ele quebrasse a quarta parede muitas vezes, fora que a primeira temporada em si tem um tema central muito mais bem desenvolvido do que a segunda, como basicamente todos os 6 episódios da primeira temporada em si, eles têm um tema central desenvolvido nessa espécie de crítica que tá acontecendo no fundo daquele universo, onde cada episódio tem uma espécie de tema muito bonitinho e fofo. Então hoje a gente vai falar sobre a criatividade, hoje a gente vai falar sobre computadores e internet. No entanto, da metade do episódio pro final, os personagens começaram a perceber que a ideia que estava sendo passada pelos professores e pelo programa em si não era exatamente a ideia que eles acham que é a ideia certa do que são computadores, do que era criatividade e por aí vai. A criatividade dos nossos personagens, ela foi sempre cortada durante toda a primeira temporada da série, e isso era uma crítica muito presente em todos os 6 primeiros episódios. No primeiro episódio da primeira temporada, um bloco de notas canta pra eles sobre criatividade, mas toda vez que os personagens aplicam qualquer criatividade, ele basicamente destrói essa criatividade. Quando o cara amarelo faz um quadro, por exemplo, de um palhaço, e aí o bloco de notas vai lá e destrói o quadro, ou então quando o próprio cara amarelo escolhe a cor favorita dele, e ele diz que é verde, e aí o bloco de notas fala que verde não é uma cor criativa. No segundo episódio, nós falamos sobre o tempo, mas toda vez que os personagens fazem perguntas legais e interessantes a respeito do tempo, o programa simplesmente ignora. Os professores seguem a vida como se nada tivesse acontecido. No terceiro episódio, eles aprendem sobre o amor, mas de uma forma muito distorcida. E nos últimos 3 episódios da primeira temporada em si, esse tema era muito desenvolvido. Basicamente, o quarto episódio começaria com uma espécie de pergunta, né? Qual é a maior coisa do mundo? Uma pergunta feita pelo próprio cara vermelho enquanto eles estavam jogando ali um joguinho de tabuleiro. Quando eles fazem essa pergunta, parece que vai aparecer uma espécie de planetinha, né? Pra poder responder a pergunta deles, e esse vai ser um episódio sobre o mundo, falando sobre a imensidão do mundo, a vastidão do mundo e etc. No entanto, não.
do nada, aparece um computador e começa a cantar sobre como computadores são incríveis e como ele é extremamente inteligente, enquanto os personagens em si ficam confusos. O próprio Cara Vermelho fica tentando fazer a pergunta, ok, se você é inteligente me responde então qual é a maior coisa do mundo, e o computador ignora e segue o episódio. Percebam que em todos esses episódios da primeira temporada, a pessoa que sempre fica mais incomodada com o que tá acontecendo é o Cara Vermelho. Ele sabe qual deveria ser o tema óbvio da série, mas a série sempre foge do tema, e isso sempre deixa ele muito irritado. No episódio 5, por exemplo, temos alguns utensílios de cozinha, e eles cantam sobre comida saudável, mas a mensagem é totalmente distorcida, porque eles cantam sobre comida saudável, enquanto eles mostram pra gente, tipo, sabe, miojo e lanche de fast food. O último episódio da primeira temporada, o episódio 6, nos mostrava toda uma conclusão e uma sessão de plots que muitas pessoas já teorizavam na ideia que era basicamente o Cara Amarelo tá sofrendo na série sozinho porque os outros dois personagens já desapareceram e, bom, tem umas cantorias sobre sono e sobre pesadelos, etc. Mas o foco desse episódio é o Cara Vermelho, que parecia agora tá vivendo outra vida, com um emprego normal, em uma vida normal, e no fim do episódio ele é sugado de volta pra série. Então, ele decide puxar a tomada da série, o que pode ser uma coisa bem metafórica, que no fim de tudo, bom, isso reseta totalmente a série, e eles começam do início do primeiro episódio, porém agora eles têm novas cores, eles estão basicamente em uma casa diferente, né? Se a gente colocar lado a lado, a última cena do episódio 6 e a primeira cena do episódio 1 é exatamente a mesma cena, só que resetada. A questão aqui é, a primeira temporada ela teve muito destaque em relação ao público, e essa teoria do show era basicamente dizendo uma teoria muito famosa, que dizia que o principal roteirista desse programa infantil era literalmente o Cara Vermelho. O Cara Vermelho escreveu um programa infantil onde ele queria passar mensagens para as crianças, e todas aquelas cenas de terror bizarras e grotescas da primeira temporada representavam como essa mensagem era distorcida por meio das empresas que produziam esses programas. E tudo isso era materializado dentro da série, por exemplo, por conta do cara que representa a própria mídia no programa, Roy. Roy é um dos personagens mais importantes da série. Ele é o pai do Cara Amarelo e ele aparece literalmente em todos os episódios da série, escondido. Então, bom, ele nunca fala nada, a gente nunca consegue ouvir um diálogo desse personagem aí, o Roy, mas sempre que você pausar um episódio e você olhar bem em um cantinho, você vai notar que ele sempre aparece observando os nossos personagens, como se ele estivesse, tipo, fiscalizando a série, né, fiscalizando o que tinha que acontecer. Dentro da série, a ideia é que o Roy era literalmente essa mídia meio manipuladora que corta as imagens, e basicamente o Roy, ele provavelmente era dono ou assessor de alguma espécie de empresa que fazia propagandas. A primeira temporada inteira, ela literalmente é entupida de propagandas de uma marca chamada de Oats. Os caras vendem cereal, TV, eles basicamente vendem qualquer coisa. E em quase todos os momentos onde é possível colocar propagandas, essas propagandas eram colocadas dentro da primeira temporada. Inclusive, uma coisa que seria bem engraçada, né, era que a representação do final da temporada em si, o final da primeira temporada, era que provavelmente o Cara Vermelho literalmente cancelou o contrato dele com o Roy e foi fazer a série dele sozinho. Por isso que a primeira cena do primeiro episódio da série tem essa casa cheia de utensílios e cheia de coisas e cheio de propaganda, enquanto que a última cena do episódio 6, ela era uma cena vazia, sem muitas propagandas, porque agora os personagens eram livres. Por exemplo, se você for olhar a cor dos personagens, lá no primeiro episódio tem aquele episódio de criatividade, né, onde os personagens falam as cores favoritas deles. Aqui, quando essa série nova começa, eles estão com as cores favoritas dele. O Cara Vermelho, a cor favorita dele é azul. O Pato, a cor favorita dele é vermelho. E o Cara Amarelo, que a cor favorita dele é verde, que não é uma cor criativa, mas mesmo assim, ele pode usar ela aqui. Era como se uma nova série se instaurasse, agora com a criatividade rolando ao máximo. Porém, aí veio a segunda temporada. E... bom, ela quebra completamente toda essa ideia. A segunda temporada da série, bom, ela já começa com os personagens nas suas cores originais, o que ignora o final da primeira temporada e deixou muitas pessoas com aquele pequeno questionamento ali nos ouvidos pensando, será que ela se passa antes da primeira temporada ou simplesmente as duas temporadas não tem nenhuma conexão ou alguma coisa do tipo? Bom, eu vou dar pra vocês apenas 2 exemplos específicos de como na segunda temporada tudo o que existia na primeira ainda é sim mantido, no entanto de uma forma um pouquinho mais escondida, como se eles tivessem se esforçado mais pra poder camuflar as censuras nos episódios. Já que agora é uma série de TV e tudo mais, no entanto, se vocês prestarem atenção, vão notar que as coisas ainda são iguais. Na primeira temporada, todo final de episódio tinha o Roy aparecendo nos créditos. Na segunda temporada, isso também se mantém, o que significa que mesmo que você não veja o Roy, ele ainda tá ali.
E ele ainda aparece sim escondido na série, assim como na primeira. Olha, por exemplo, aqui. O olho dele aparece escondido na abertura de todos os episódios, fora as aparições secretas dele em todos os episódios sim, só que muito mais camufladas. Você precisa procurar bem mais para poder encontrar o Roy agora, muito mais do que na primeira temporada. Mas eu acredito que o Roy ainda faz exatamente a mesma coisa que ele fazia na primeira, porém com menos interferência. Uma coisa interessante e uma cena que eu gostaria de dar destaque para vocês pensarem sobre é a última cena do episódio 3, o episódio da família, né? No fim desse episódio, bom, o cara amarelo, que é o filho dele, foi sequestrado por uma família para eles poderem comprar um pacote de frango tamanho família. E isso acontece, mas o frango que é comprado não é da marca Oats, que é supostamente a marca patrocinadora da série, ou é a marca do Roy, ou alguma coisa do tipo. A gente sabe que a marca Oats aparecia em toda a primeira temporada, na segunda ela simplesmente não aparece mais tanto. No entanto, quando esse frango de outra propaganda aí foi comprado, o que acontece? O Roy aparece, empurra o filho dele e mata toda aquela família. Assim, do nada. É curioso que quando o Roy apareceu dentro desse episódio, as pessoas ficaram muito animadas com aquela ideia de o Roy apareceu pra poder salvar o filho dele, olha que cena mais controversa, estranha e etc. Mas ninguém pensou no verdadeiro significado dessa cena em si. Eu gostaria de lembrar pra vocês que, bom, Don't Hug Me I'm Scared é uma série bem terror e bem gore. Então, quantas vezes vocês conseguem contar aí, dentro da primeira temporada e a segunda, que o cara amarelo morre? E o Roy não faz nada pra ajudar, ele nunca fez nada, ele nunca apareceu pra salvar o filho dele, mas de repente, nesse episódio ele decide aparecer, ele decide salvar o filho dele do nada. Eu não acho que ele necessariamente apareceu pra salvar o filho dele, eu acho que ele apareceu pra impedir propaganda de uma marca concorrente. Isso é extremamente engraçado. Bom, se vocês considerarem que a primeira temporada e a segunda não são conectadas, ou a segunda se passa antes da primeira, a gente pode meio que pensar que o Roy aqui nessa segunda temporada, parece que ele era um pouquinho menos controlador, né? A série tinha bem menos propagandas, ele era muito mais discreto no controle que ele tinha sobre a série. A teoria da TV ainda é extremamente aceita por todo mundo do público. No entanto, muitas coisas hoje em dia deixam ela um pouquinho balançada, como por exemplo, os atores de chroma key que aparecem e controlam os bonecos de fundo, né? Parece que eles são parte da lore, então a gente não sabe exatamente se tudo aquilo é realmente um show de TV, onde os personagens estão presos em um show de TV e eles precisam sair, ou se alguma outra coisa tá acontecendo, alguma outra entidade tá controlando tudo. Sabemos que o Roy é de fato importante e que com certeza absoluta existe sim essa base de controle sobre marca, como se fosse realmente uma crítica. E não, essa crítica não desapareceu, jovens, da segunda temporada. Ela ainda se mantém lá, mas parece que um pouco mais camuflada. Hoje eu queria falar com vocês novamente a respeito daquele bendito livro que aparece no último episódio da segunda temporada, e a respeito do que tem escrito nele. Eu já fiz algumas teorias a respeito do livro em si, não é mesmo? Do que é o livro, do que poderia ter escrito no livro, mas eu acho que tem pontos que eu ainda perdi em todas essas teorias que eu fiz, e reassistindo a série de Don't Hug Me várias e várias vezes, várias teorias, cara, já surgiram aqui na minha cabeça. E ao longo do tempo assistindo a série pelo menos uma vez, eu acho que você com certeza vai notar o que ela quer de fato passar pra gente. Don't Hug Me I'm Scared se passa de uma série que está presa em um looping temporal, onde nossos personagens, o cara vermelho, o cara amarelo e o pato, revivem o mesmo dia de suas vidas infinitas vezes. E de alguma forma, eles não percebem isso. Ou eles percebem, mas não falam muito a respeito disso. Em alguns episódios, nós vemos o cara vermelho, por exemplo, falando que eles só fazem a mesma coisa todo dia, eles só levantam e ficam em casa todo dia. Ou então em outro episódio que sempre me chamou muita atenção, onde o cara vermelho incentiva eles a saírem de casa para eles terem uma aventura do lado de fora, mas o pato fala que é proibido eles saírem de casa, que eles não podem sair. O que é ironicamente engraçado, porque, bom, eles não têm vizinhos, eles não têm amigos, não tem gente que mora perto deles, então quem exatamente falou pro pato que eles não podiam sair de casa? Fica aí a dúvida, né? Apesar dos personagens não notarem que eles estão, em teoria, em um looping, parece que eles internamente sabem que tem regras que eles têm que seguir. Então, se a gente for pensar a respeito disso, bom, antes de poder chegar no livro de fato e falar do que tem no livro, do que tem escrito no livro, eu acho que tem duas perguntas que eu consigo responder aqui nessa teoria com certeza absoluta pra vocês, que é, por que o looping acontece?
E como a gente quebra esse looping? Essas são as duas perguntas que eu acho que eu consigo responder aqui nesse vídeo. E a primeira eu acho interessante de destacar, porque como a gente já fez 8 teorias da série, eu já falei o suficiente sobre essa temporada para que a gente saiba que a resposta do porquê o looping acontece é essa fala aqui do abajur falante. Well, something tells me that when we die, we go into the center of the Earth. Well, it's not quite the center, it's in between the core and the surface, and we must relive our lives, but as a performance for a new super race known as the Council. Esse abajur tem a piada menos piada que existe em Don't Hug My Scared, onde ele literalmente fala que quando morremos, vamos pro centro da Terra, um tipo de inferno, um tipo de limbo basicamente, onde os personagens revivem as suas vidas como uma espécie de peça de teatro ou um programa de TV para uma super raça conhecida como Conselho. E ele inclusive diz que quando você faz uma coisa certa na série, você ganha uma moeda. Fazer uma coisa certa na série, em teoria, seria talvez reviver uma coisa que você viveu na sua vida de fato. E sabe a única vez que isso acontece dentro de toda a série? Segunda temporada, episódio 1. Nesse episódio aqui, bom, nós temos várias sátiras interessantes a respeito de trabalho, né? Algo que acontece de forma muito interessante, visto que nesse episódio aqui, não, todos os nossos personagens ficam presos dentro de uma fábrica e são forçados a trabalhar por muito tempo. E onde o Pato faz uma coisa interessante, ele se adapta àquele mundo, ele se adapta ao mundo do trabalho e fica trabalhando ali por anos até ele ficar velho. No fim do episódio, ele ganha uma moeda. Então, se seguirmos a lógica do que o abajur falou, na vida real, quando ele era vivo, ele provavelmente trabalhou até ficar velho. Então, nesse episódio aqui, o Pato acertou a história dele. Enquanto que o cara amarelo, por exemplo, segundo as teorias de todo o público, de todas as pessoas e tudo mais, o cara amarelo é uma representação de uma criança que morreu em um acidente de carro. Então, nesse episódio aqui, no episódio 1, ele trabalha também até ficar velho. Mas em teoria ele deveria ter morrido quando ele ainda era novo, ou seja, a resposta errada, ele errou a própria história aqui. Sendo assim, nós conseguimos entender um pouquinho do porquê o looping acontece, e acho que essa é uma parte interessante da razão que a gente nunca conseguiu chegar. Mas deixa eu perguntar mais especificamente, vocês estão entendendo onde a gente quer chegar? O looping de Don't Hug My Scared provavelmente acontece porque os personagens têm que reviver as suas vidas antigas, eles têm que acertar uma sequência de fatos dentro do roteiro, mas eles não se lembram das suas vidas antigas, e um pouco além disso, a maioria deles não quer participar de todas as histórias do roteiro. Se a gente for voltando todos os episódios de Don't Hug My Scared, tanto da primeira como na segunda temporada, diversas vezes nós vemos os personagens saírem, literalmente, da história da série, como o cara vermelho, que nunca quer participar de nada, ou o cara amarelo, que sempre é muito burro pra perceber o que exatamente ele tem que fazer. Ou seja, parece que o que faz com que os nossos personagens estejam errando a situação é que eles não conseguem acertar os fatos que aconteceram na vida deles quando eles estavam vivos. Então, imagina que tipo assim, a gente tem um jogo onde você tem um chefão. Quando você tenta lutar com o chefão e você perde pra ele, você morre e você tem que lutar contra esse chefão de novo. É mais ou menos isso que tá acontecendo em Don't Hug My Scared. Enquanto os personagens não acertarem os fatos de suas histórias, eles não conseguem seguir em frente, ficam presos pra sempre no mesmo maldito dia. E aí que a gente entra na parte do bendito livro que aparece lá no último episódio de Don't Hug My Scared, onde nós temos a sala da Leslie e tudo mais. A Leslie, no último episódio de Don't Hug My Scared, ela dá um livro pro cara amarelo, e esse livro em teoria seria importante, e todo mundo pensou, ah, nesse livro deve ter alguma coisa que ajude os personagens a quebrarem o looping, e eu acho que essa tese em si tá muito certa. Na série, a Leslie é um personagem que provavelmente sabe de alguma coisa, jovens. Ela sabe do roteiro, ela sabe do que tem que acontecer, e eu acho que a maior prova disso tudo é uma cena que a gente não falou até hoje, essa cena aqui. Tá, o que tem nessa cena? Bom, a gente tem 3 quadrados de vidro, basicamente a gente tem 3 quadrados com vidros dentro, e ali dentro, os itens que tem dentro desses quadrados, cada um faz referência a um episódio da segunda temporada. O pacote de salgadinho é do episódio da família, a pá é do episódio da morte, e as baterias do cara amarelo são do próprio episódio 6 em si, o episódio final. O que é interessante a gente perceber aqui é que esses itens, cada um deles está marcado com uma cor. Um deles está marcado com o verde, que é do pato,
Um deles está marcado com amarelo, que é do cara amarelo, e o outro deles está marcado com vermelho. Mas percebam que eles estão marcados com as cores erradas. O pacote de salgadinho, por exemplo, ele está marcado como verde, o que talvez queira dizer pra gente que, tipo, o pato deveria ter aberto esse pacote de salgadinho, mas no episódio da família, quem abriu o pacote de salgadinho foi o cara vermelho. Ou então a pá, por exemplo. A pá, ela tá marcada com vermelho, mas no episódio da morte, o único cara que não encosta na pá em momento nenhum do episódio é o cara vermelho, basicamente. As baterias estão marcadas pelo cara amarelo, e ironicamente, no episódio dele, ele pega as baterias, e olha o tanto de coisa que ele descobre. Ou seja, sabe o que tá anotado aqui nesses quadrados em si? Os erros dos nossos personagens, os erros que o cara vermelho, o cara amarelo e o pato cometeram. Coisas que eles deveriam ter feito na temporada, mas eles não fizeram. Que eles deveriam ter feito pra reviverem as próprias vidas, mas não fizeram. E isso fez com que eles estivessem presos ainda no looping. Então sim, se a gente for pensar nisso, o que tem escrito no livro, imagino que é o roteiro dos episódios, uma lista de coisas que eles têm que fazer. Por exemplo, nesse episódio aqui, onde a gente vai ter uma pá, quem tem que pegar essa pá é o cara vermelho. Quem tem que abrir esse pacote aqui é o pato. Quem tem que ficar trabalhando até ficar velho no episódio 1 é o pato. E por aí vai. Se eles seguirem de forma lógica o que vai acontecer, eles vão seguir uma linha tênue, reta e direta, para conseguirem quebrar o loop e descobrirem o que tá acontecendo. Uma última coisa antes de eu terminar o vídeo aqui para poder falar para vocês. Na capa do livro, bom, existe uma parte da capa do livro, no canto superior direito, onde vemos a cabeça do cara amarelo arrancada. E segundo nossas teorias, ele deveria ter morrido quando ele ainda era uma criança. E sabe o que é irônico nessa cena aqui? Bom, no segundo episódio da série, o pato, ele arranca a cabeça do outro pato com a pá, o que me dá a ideia de que talvez devesse ser o cara vermelho que arrancasse a cabeça do cara amarelo aqui, ou alguma coisa do tipo, sabe? Coisas que deveriam ter acontecido, mas não aconteceram. Enfim, essa parte final é meio que só uma tese, mas eu queria saber a opinião de vocês a respeito disso. Acham que, de fato, as coisas estão acontecendo de forma errada e por isso eles ainda estão presos no looping, ou acham que temos mais coisas pra poder pensar a respeito disso? Bom, de qualquer jeito, jovens, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Obrigado por ter assistido, um beijo, abraço, valeu, falou e até mais. Fui!